E aí, então, até a hora que eu entrar, deixa eu introduzir aqui. Para quem não me conhece, gente, eu sou a Kátia aqui da Natural World de Aromaterapia. Sou formada também em Educação Física. Eu fiz pós-graduação em Fisiologia do Exercício, que é funcionamento do organismo para o exercício. Depois eu fiz formação em naturopatia, para quem não sabe, é formação de técnicas naturais. Então, desde shiatsu, acupuntura, quiropraxia, aromaterapia, fitoterapia, geoterapia, amaná. A gente aprende várias técnicas naturais. Só que eu me especializei em medicina chinesa e aromaterapia, tá? E trabalho com isso aqui no Japão já há 17 anos, né? Esse ano aqui, opa, entrou! Pronto, agora vai. Então, peraí, agora como aqui o entrou, fica mais fácil, deixa eu convidar ele aqui direitinho pra gente estar live aqui. Então, dei uma enroladinha até aqui o entrar e aí a gente começa. Aqui eu só... Ah, oi! Eu ainda fiquei preocupada que eu falei, será que ele sabia? Aí depois que eu vi que você não estava entrando, eu falei, Ni, escreve para ele, porque ele tem que entrar pra gente poder falar aqui, que senão fica difícil, né? Sim, Prazer aqui, o que é a primeira vez que a gente está se vendo nesses anos todos que a gente só se fala, né? sim, pelo Facebook. Isso, prazer, primeiramente, né? Já era pra gente, acho que já ter tentado esse convite há muitos Sim, anos, né? Mas, perfeitamente. primeiramente, aqui, eu quero que você primeiro se apresente aqui para as pessoas e conte um pouquinho da história. Quanto tempo você veio aqui para o Japão, né? Que você estuda Sim, aqui, eu quero saber, e justamente para essa comunidade que está aqui, principalmente os jovens, saberem que tem outras opções, que você não precisa continuar na fábrica, seus pais estão na fábrica, e você só tem a sim, fábrica para trabalho. Não. O que, que a gente tem opção de trabalho, né? E que nem você que estudou e já trabalha com o que você se formou. Conta um pouquinho sim. dessa história, Kil, por favor. Bom, bom, falando um pouquinho de mim, né, me apresentando, né, eu sou natural de Mogi das Cruzes, São Paulo, né, Hum. e eu, eu vim para o Japão com 19 para 20 anos, né, mas a princípio, né, Hum. foi para treinar o judô, né, para me aperfeiçoar, né, atender o, primeiramente era para mim ficar um ano, né, um ano, né. Hum. Só que na universidade onde eu fui, né, me acolheram bem e também por foi, como poderíamos dizer, foram Até encontros, natural, né? né? Sim, então, um dos professores foi para o Brasil, ficou um ano e meio no Brasil, né? Aí começamos a conversar, tudo. Aí depois de um certo tempo, né, recebi um convite, certo, para estudar na universidade, né? Uau! A universidade se chama Kokushikan, né? Hum. Fica em Tóquio, né? E é bem tradicional ela, né? Principalmente dentro do judô, né? E deixa eu fazer uma pergunta. Você já sabia, então, falar o Nihongo quando você veio para cá? Não muito, né? Hum. Então, era uma coisa que eu nunca imaginava, certo? Então, quando eu era criança, né, meus pais me colocaram no Nihongo Gakko, né? Hum. Mas eu nunca, né, imaginei, né? Eu pensei, eu não vou para o Japão para que eu estudar japonês, né? É essa história. Tamo junto. Sempre Ah, tem, né? sim, sim. Hum. Então, mas meus pais são japoneses, né? Então, é o negócio, né? Que eu acho que muita gente também foi assim, né? Os pais falavam japonês com você, você respondia em português e todo mundo se entendia, né? Então, aí era mais ou menos assim, né? A gente tinha uma certa noção, né? Do que era, Do que é significava. isso, perfeitamente, mas escrever perfeitamente, não. É claro que frequentei um pouquinho o Nihongo Gaku, né? Katakana, Hiragana, a gente escreve um pouco, alguns kanji, mas não é ao ponto de escrever um texto, né? Hum. E também, né, o japonês é muito complicado, né? Então a gente, bom, no princípio eu tive dificuldades, né? Então, Sim. voltando, né? Então era para mim ficar só um ano, né? Treinando e depois voltar para o Brasil, né? Entrar nas competições, tudo, né?
Aí depois de alguns meses aí eu recebi um convite, né? Se eu não queria estudar, né? Eu perguntei que Bacana. curso, então que curso que tinha, educação física, um curso que eu queria fazer mesmo, né? Aí eu pensei, viu? Porque, né? Você vai fazer no Japão, né? Totalmente fora do programa, né? Sim. Aí eu conversei com os meus pais, né? Aí disseram, né, que isso é oportunidade, né? Então é bom Sim. aproveitar, né? Você ganhou bolsa? Você, que nem você falou, você foi um En- convite. Então Você foi um ganhou uma bolsa? convite. Ah, Então aí que tá, né? A princípio, né? Para mim pagar a universidade, né? Então aqui no Japão tem um sistema, né? financiamento, né? Que ajuda? Sim, não é bem um financiamento, certo? Faz de conta, não tem o jornal Yomiuri, né? Sei, Então, sei. se você trabalha lá, eles têm um sistema que pagam, né? A Ah, escola, né? hum, Então um dos senpais, né, da universidade, ele tinha esse setor do Yomiuri, né? Lá na perto da universidade. universidade, né? Uhum. Aí me encaminharam tudo lá, né? Eu fazia o arubaito lá, né? O- Uau! e Que depois coisa abençoada! Ou seja, você estudava, né? ganhou, na verdade, então, a Sim, faculdade. perfeitamente, então. Aí rolou muita coisa também, né? Uhum. Aí eu conversei com os meus pais, estou fazendo isso, isso, isso. Aí meus pais ficaram, ao contrário, ficaram até preocupados, né? Porque será que vai aguentar, né? Hum. Então, tem os treinos, tem o estudo, né? Então, Tem o arubaito e tem a isso, universidade. então. Aí meu pai decidiu, né, vir para cá para arcar Despesa. com as despesas, né? Hum. Aí eu pensei, né? Aí foi um peso no coração, né? Putz, Por quê? Ah, não, porque não era essa, ah. né? Não tinha essa Avisa que eu tô em live intenção, pra né? cá. Hum. Intenção De ficar aqui. não, de ficar não, de Ah. envolver muito, né, a família também, né? Para vir para Opa. então, Ah, não, sim. Ah. a linha tava. Então, Não, é que aí deu uma caída rapidinho que eu fui desligar e acabou saindo. Desculpa. sim, sem problema, eu percebi. Hum. Então tá bom. Aí você ia ter que trazer o seu pai para cá, né? Seu pai estava saindo, Sim, que é o que você estava falando. pois é, né? Hum. Aí comecei, né, os estudos, a vida universitária, né? Então, como o meu caso era um pouquinho diferente, né? Sim, Então, a gente tinha que se dedicar, né? mas. Mas, então. Hum. Aí, e depois, né, acho que quando eu entrei no segundo ano, né, aí um pessoal lá da universidade mesmo, né, me indicaram, né, tem essa, como falar, tem, tem um concurso de bolsa, né, Hum. do Ministério da Educação do Japão, né, você não quer prestar, né, falei, não, prestar é de graça, então vamos. Aí eu prestei, né? Então foi considerado as notas da escola, tudo, né? Aí eu consegui, né? A A bolsa, né? bolsa. A bolsa, sim. Aí o governo, assim, pagava as despesas da faculdade, né? As mensalidades, né? E também eu recebia, acho que era 150 por mês, né? De ajuda de custo, né? Uau, que bom. Foi bom, né? Aí eu concluí a universidade, né? E como a universidade aqui, que nem no Brasil, né? Você tem que fazer um estágio, né? Em colégio, né? Uhum. Aí no quarto ano eu fiz um estágio, né? Era 3 semanas, eu acho, né? Aí no final, quase na época que eu fui me formar, né? Eu fui dar né? O Aisatsu, né? Um aluno Uhum. Sim, no sim. colégio onde eu fui, né? Aí eu fui lá,
Aí o diretor da escola me perguntou, mas você vai voltar para o Brasil, você tem algum emprego lá, né? Falei, não, né? Chega lá e vou procurar. Ah, Aí, né, ele falou, entendi, né? Entendi e saiu, né? Eu pensei, ele entendeu o quê, né? acho que ele já entendeu. Acho que se eu convidar ele, capaz ele não ir embora, né? É. Ah, Aí, então, foi, acho que demorou 2 semanas depois, veio um telefonema lá um dos encarregados dele lá, né? Aí perguntando se eu não queria dar aula, né, no colégio lá, né? Aí eu tava com os planos de voltar, né, pro Brasil, né? Então, tudo, né? hum, Aí pensei, né? A economia do Brasil tá ruim, né? Você não tem nenhuma garantia, né? E me convidaram para ensinar os alunos, e principalmente, né, ensinar judô, né? Que eu queria, o que mais queria fazer, né? hum, Aí, já aceitou. sei, né? Aí eu conversei com a família de novo, né? Mas se chamaram, bom, fica, né? É. Aí, um tempo aí meu pai voltou pro Brasil, né? Aí eu fiquei, Aí você aí, ficou sozinho aí, aí então. fiquei sozinho, não, Hum, sim, fiquei sozinho, é. hum. Aí eu comecei a dar aula, né? Tudo. Então, a intenção de ficar um ano, no final, 32 anos praticamente, né? Uau! Ah, isso é engraçado aqui o que você falando isso, porque eu lembro quando eu vim de férias, né? Eu não Certo. vim para, não vim para ficar. Só que nas minhas férias, Sim. na hora que eu fiz, conheci o Japão e entrei no trabalho, eu falei, nossa, eu vou voltar. E Sim. nunca falei para ninguém assim, ah, não, eu vou para ficar um ano. Não, eu trouxe todas as minhas coisas, falei, não sei quando vou voltar. Que, no entanto, a Hum, minha família lá falou, não acreditou, pensou que eu ia voltar para o Brasil, né? Já perfeitamente, estão, é. porque o pessoal acha isso, né? Mas a minha intenção não era voltar. Só Hum, o primeiro tempo que eu fiquei aqui, eu falei, não, eu vou trabalhar no Japão e vou ver no Japão. Mas ninguém acreditou, e já passaram, vai voltar 19 anos já, entende? Só voltei a trabalho. Eu fiquei 2 semanas só, trabalho só para sim, trabalhar mesmo e voltei. Mas dá uma diferença. Tudo bem que o seu era só para ficar um ano, mas o sim, seu era diferente, né? O meu não, eu vim de férias, não pensei que ia ficar, mas depois que eu decidi que gostei daqui do Japão, eu falei, sim, não, eu não tenho previsão de volta. E muita gente vem que nem você falando, não, só vou ficar 6 meses, um ano no máximo, né? E sim, aí acaba não voltando também. Mas deixa eu só fazer umas perguntas para você, que sim, o seu caso foi bem diferente de muitas pessoas, sim, né? Porque você foi muito abençoado. Você foi abençoado que você veio para um ano, te convidaram já para você estudar, né? sim, Você ganhou uma bolsa, ou mesmo assim que foi já do Yomiuri, e depois você prestou uma bolsa, também você fez a prova e sim, conseguiu a bolsa ainda com ajuda de custo. Olha só, sim. quantas pessoas vão ter isso, né? Acho que 1 em 1 milhão, né? É, 1 em 1 milhão, né? Ainda mais porque, lógico que você teve a sorte que você falou que seus pais eram japoneses, né? A maioria do pessoal sim, aqui só tem a descendência, então sim, tem um pouco dessa diferença. sim, Mas você veio já pensando no esporte, né? Então sim, aí que é o diferencial. sim, Então é legal aqui só você falar até para as pessoas, os rapazes principalmente, não só rapazes, porque tem meninas também que querem entrar às vezes nessa área. Qual a maior dificuldade? Que nem você, lógico, você tem os pais japoneses que falam com você sim, em japonês, mas você sim, imagina aqui que a gente tem os descendentes que falam Nihongo e os pais só falam em sim, português e eles sim, convivem muito mais com o Nihongo. O que você dá essa dica para a pessoa que às vezes quer estudar, quer fazer a faculdade de educação sim, física? Quais as áreas que ela pode estar trabalhando aqui no Japão? Porque eu vi que é um pouco diferente, né? A faculdade do sim. Brasil quanto para cá. Você falou que também são 4 anos, aqui eu pensei que São era 4 anos. menos. Não, São 4 anos. são Quatro quatro anos. anos também? Sim, Tá. Lógico, aqui você foi pro judô. Mas aqui eu sei que, exemplo, que nem eu vim a primeira vez e fui numa academia, sim, eu levei um susto, porque a pessoa não era formada e tinha as coisas de musculação, só tem os desenhos, você vai lá e, na verdade, o cara te explica a primeira vez só e sim, acabou. O outro dia você fica sim, sozinha.
E aí eu sim, fiquei, gente, mas se a pessoa tiver pressão alta, e se ela não souber fazer exercício, começar a ter uma lesão porque ela está fazendo o movimento errado e não tem ninguém sim, corrigindo? Então, as minhas questões eram essas. Como você é formado aqui, né? sim, Me dá uma luz justamente para orientar as pessoas que estão aqui que querem ter esse sim, diferencial. Porque é uma diferença da perfeitamente. faculdade do Brasil para o Japão. Eu sempre falo Sim. isso. Então, apesar que aqui no Japão também estão mudando um pouquinho os cursos, né, Que o que bom. pode ser feito, né, aqui no Japão, principalmente educação física, né, até quando eu me formei, né, era mais visado para as escolas, né, escolares, né, Tá. e então não tinha muito esse curso de para personal training, né, então para agora sim está começando a ter essa divisão de setores, Legal. né? Tá. Então, na época que eu me formei, não tinha, né? Era mais visado realmente para o ensino escolar, né? Então, essa que é uma grande diferença, né? E sobre os trainers lá De das academia. academias lá, então, aí que tá, né? Não precisa ter o curso de educação física aqui, né? Então é bem, Eu fico assim, ó. bem, Como assim? sim. Então, Ah, é, apesar que, então, o japonês em si não tinha assim o costume de ir em academia, se treinar, certo? Está começando agora, né? Está começando agora. Então, está em fase ainda de desenvolvimento. E nessa parte, o Brasil é mais assim, específico, né? sim. Essa realmente é uma diferença que eu também, eu me assustei até um pouquinho, né? Não, mas você percebe isso por causa do sistema social mesmo do Japão mesmo, né? Sim. Então, é, então apesar que agora, né, o pessoal está dando mais, né, Atenção a isso. em Esses, atenção, importância a isso, né? Eu acho que vai mudar, né? ainda Mas mais com aos essas poucos, né? Olimpíadas vindo para cá, quem sabe, né? Porque eles tiveram Sim, muito mais contatos com muitas coisas dentro da atividade física do sim, que antes. E também uma coisa que eu falo, não só essas Paralimpíadas também de verem, o Japão também participou de muitas coisas, mas que nem eu falo, a diferença de um profissional de educação física, quando você tem uma instrução, que nem eu falo, você até me alerta sobre isso, que é outra coisa que eu entrei aqui e fiquei desesperada quando eu vejo o pessoal do esporte, tipo, de artes certo, marciais. Seu é sim, forte artes marciais. Quando eu cheguei aqui, eu vi, lógico, tinha um contato com o pessoal do futsal e também vi sim, muito artes marciais. O pessoal de futsal estava começando a profissionalizar no ano que eu cheguei, tá? Aqui no Japão. certo, Os exercícios eram realmente aqueles exercícios escolares que a gente tinha quando a gente era pequeno, tá? sim, E eu ficava sim, assim, não, isso aí já não serve mais, isso aí, dependente como for, vai lesionar o atleta. Ficava pensando isso, sabe? E eu sim, falava pro rapaz, né, que eu tinha contato, falou, olha, tem que tomar cuidado. E aí eu vi que não tinha educador físico, não tinha, tinha fisioterapeuta, tinha sim, técnico em fisioterapia. Mas da educação física, não tinha ninguém. Era aquele não, pessoal que falava que era o sapoto só, mas eram sim, pessoas que gostavam do esporte, mas não entendiam nada. sim, Entende? O que que tá lesionando, o que não tá. Ele só sabia assim, ah, tá com dor, vamos pegar gelo, só. Mas não sim, tinha exercícios para fortalecimento muscular. Então, isso me chocou quando eu cheguei aqui no Japão. E o sim, pessoal do esporte também, da arte marcial, que eles faziam alguns exercícios que eu falava, gente, mas vai lesionar o joelho, vai lesionar a coluna dele. Mas é porque ele aprendeu com o professor dele, que aprendeu com o professor dele a fazer o mesmo sim, movimento. sim, Só que às vezes os movimentos são antigos e às vezes não sim, tinha uma consciência e poderia dar uma lesão. E você imagina uma pessoa que está aqui, que trabalha 12 horas e depois sim, vai para a academia para dar uma relaxada, e vai fazer sim, jiu-jitsu, ou judô, ou karatê, ou taekwondo, ou boxe, e sim, não tem a formação de anatomia, fisiologia, sim, biomecânica sim, e lesiona, que é também a lesiona. sua área, que a gente vai conversar até na próxima Sim. live para você estar falando. Como foi isso para você? Então, eu também foi um choque para mim também, né? Hum, Porque
Não, o judô é a potência, né? É o lugar mais onde você encontra mais Lesão, qualidade, né, faz. de É. atletas. Então, Hum. eu vim para cá, eu vim numa universidade de educação física e eu via, os treinos também eram bem arcaicos, certo? Imagino. Ah, Então eu fiquei besta, né? Então com ah, isso, né? hum. Então, mas aí você vê que é assim, né? Que é bem é, assim. Bom, falando de é, positivamente, né? É Hum. bem tradicional, né? Sim, Falando sim, mal, imagino. bem Sim. arcaico, né? E sem instruções, e o que você mencionou também, né? Conhecimento de fisiologia, Da movimentos, biomecânica, e sim, movimento. biomecânicas. O interessante é que nas aulas, a gente tinha aula de biomecânica, né? Então, Na área aplicada. não era aplicado nos treinamentos, né? Eu não Hum. entendia isso, né? Aí, bom, se não ensina, a gente vai estudando, né? Por conta, né? Então, Ou então seja, eu, então você teve que estudar por conta, porque dentro da universidade, então você não tinha. Você tinha ensinamento, mas não tinha aplicabilidade fora, é isso? sim, então, mas então Hum. eu conversava com os professores que eram da área, né? Hum. Então, que não era do judô, né? Então, era especialista faz de conta de biomecânica, conversava. Então, a gente ia fazendo assim, né? Mas Entendi. a gente percebeu que os treinamentos não eram, né? Então, não tinha nada de ciência, né? Só tinha Entendi. Que era mais paciência, né? era a vivência Isso, que eles tinham. É como se fosse sim, inglês daqui, né, Maquio? O sim. inglês também, que é a Nossa vivência. Senhora, esse é o problema. Quando eu vim, eu não entendia nada. Aí eles tentavam conversar em inglês comigo, era um problema, certo? Eu não entendia nada. Ah, imagino. Ah. Então, eu chegava um, 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 em um tempo antes que eu pedia para eles escrever o que eles estavam falando, porque aí era pior ainda, eles não conseguiam escrever, né? Ou seja, na mímica, só que você foi se virando aqui, Sim, mais ou menos. Ah. pois é. Esse também é um problema que, ó, quando os brasileiros vierem para cá, não tem que falar inglês, né? Nossa, sabe o que é legal que você está falando isso? Porque muita gente, quando a gente fala isso, que nem o João, a gente estava falando, o João Douglas, ele fez a live semana Sim, passada, né, quer dizer, 2 semanas atrás. E ele falou assim, então, tem algumas diferenças, né? Porque o forte dele é a fisioterapia. E quando eu falei que aqui a maioria do pessoal, quando você faz na fisioterapia, é o choquinho, só sim, eletroestimulação, são poucos, na verdade, quem é mais voltado para a área de esportes, que eles têm um pouco mais em relação de tocar, de ter o fortalecimento, de mostrar sim, onde você tem que fortalecer, tem essa consciência, né, com o seu sim, cliente. Mas, tipo, se eu vou lá, não trabalho, não faço esporte, lógico, eu tenho a consciência, eu posso questionar o médico. Mas se eu não tenho essa consciência, eu sou uma pessoa comum, eu acabo me prejudicando, porque eu só vou lá com eletroestimulação e sim. acabou. E E aí eu não tenho acabou. fortalecimento. Isso. E isso que é triste, que eu falo que a gente está num país de primeiro mundo, Sim, tendo essa parte de saúde não tão de primeiro mundo por causa dos profissionais, que às vezes falta sim, exigir esse conhecimento dos profissionais aqui, né? sim. Que dá uma diferença. Então, aí eu acho, né? Isso é uma opinião bem pessoal, né? É Hum, que falta concorrência. Então, hum, porque os médicos aqui, se você ir no médico, tem a tabela do preço, certo? Então você. Não, não, é sério, porque como não tem assim concorrência, e geralmente aqui é difícil você ter, apesar que está aumentando o número de profissionais, né? Mas hum. geralmente é um médico geral, né? Que predomina aqui. Então, Sim. às vezes não é da especialidade dele. Então Então ele fica também nessa, não. né? Sim, sim. Ele faz o mínimo, né? O mínimo, né? Então eu percebo isso quando eu vou no médico, fisioterapia, assim,
faz de conta, lesionei o joelho, assim, eu já sei mais ou menos o que é, mas eu quero, porque a gente quer ver depois, né? O faz de Sim, a conta, faz o recuperação. exame, né? E Sim. aí eu pergunto para ele, né? Aí eles ficam loucos, né? Hum. Se não é Então, médico, então, en- então. então, obrigado aqui, eu até tirando a dúvida aqui, por quê? Porque eu estou em Guma, eu não fico, a gente não tem tanto contato com japonês, o meu contato não Sim, era com latino, porque eu trabalho só mais com latinos, certo. e aí eu fiquei até questionando, será? E assim, muito difícil ir no médico, porque eu Sim, trabalho com coisas que eu já me trato, então eu sim, cuido da minha saúde para não precisar ir no hospital. sim, Então, o que acontece? Eu fico, às vezes, questionando para quem sempre vai, porque não sabe, não tem essa consciência de se cuidar de forma natural, que vai sempre no médico. Será que eles estão sendo bem atendidos? Será que eles têm esse. Que nem uma dos meus clientes fala assim: ah, eu hum, tô com tosse. Nunca hum, melhora. Sempre é caseiro, acabou. hum. Você tá com coriza, você tá com tosse, você tá com catarro, você tá com dor no pulmão, é tudo caseiro e acabou. Não tem mais o que falar. É Sim, só caseiro e estresse. Acabou. sim, isso. Não tem E outro tratamento. não Hum. tem, então. Então, você tem, às vezes você tem que cobrar do médico. Então, Hum. às Então isso vezes. não é só para gente que está aqui que é estrangeiro, porque você já é um japonês praticamente, né, É, aqui, né? então, e a gente tá no meio Hum. do campo de saúde também, né? Então a gente dá uma Sim. exigência no médico também, né? Porque Hum. senão é o negócio, né? Ele só fica olhando para a tela do computador lá e faz a receita e só isso, né? Só. Então, Entendi. então, Então não estou errada nisso também, não, porque aqui não. eu explico muito, porque às vezes a pessoa tem um diagnóstico e eu sempre falo, procura outro profissional. Outro perfeitamente. Procura outro profissional, vê vai mais uma opção, né? Veja outro diagnóstico, faça um Sim, exame para ter outro diagnóstico, porque não, eu sempre falo, o Japão é muito bom em muitas coisas, mas ainda a medicina deixa um pouquinho a desejar. Eu falo que a saúde nisso deixa a desejar, né? Porque tem algumas coisas que eu sempre falo, às vezes a gente cai de ter alguns médicos que são excelentes, que eu entro sim, falando que tem um pouco da cultura. Não sei se você já reparou isso, aqui, que aqui no Japão, como exemplo, geralmente o médico, ele vem de gerações, né? Famílias que são sim, médicos. sim, Então ele já sim, tem um status e aí ele fala para o filho dele, não, você vai ter que estudar medicina. Porque sim, você tem que dar continuidade. Mas sim, muitas vezes ele não quer estudar medicina. Mas sim, ele acaba fazendo porque ele é o filho mais velho, ou só tem ele de filho, entendeu? sim, Ou só tem ele de sobrinho que vai herdar aquilo e ele não tem opção. Então sim, acaba fazendo porque ele não quer, porque a sim, família manda. E aqui no sim. Japão tem muito isso Tem ainda, muito, tem né? muito. E não tem aquela coisa, não vai estudar que você gosta, ou que você tem prazer, ou que você ama isso. Então, Sim. acho que isso também influencia um pouco, não, no profissional? Não sei se você já reparou Não, isso. eu reparei nisso também. Influencia Hum, muito, muito, né? hum. Então, né, nessa parte de, principalmente de saúde aí, realmente você tem que procurar o profissional mesmo, porque senão você fica nessa, né? Então, você precisa. E geralmente esses ótimos profissionais, né, tem fila, né, para ser Já atendido, né? entendi. Então, é difícil. Você precisa realmente, é, bom, ter contatos, né? Porque Hum. geralmente você está no Japão também já entende, né? É muito de indicação aqui no Japão, né? Você precisa ter indicação para ir para um Num hospital bom hospital. melhor. Sim, sim, sim. Sim, então, precisa disso, senão é difícil você encontrar um profissional, né? Ou realmente você procura mesmo, né? Um bom profissional, né? Então a Deixa gente. até voltando aqui na história, na sua história do tempo aqui, quando Sim, você começou a estudar, ou aqui, ou certo, até, estudar não, a trabalhar na área, que certo. foi seu primeiro emprego ali, Sim, como foi em relação, que nem eu sempre falo que, lógico, aqui você acabou tendo essa oportunidade de convites, uma faculdade, vamos dizer, gratuita, né? Que você sim, teve essa bonificação, mas, exemplo, quando você foi trabalhar, lidar com as sim, crianças, que sim, eu creio que mesmo sendo crianças japonesas, essa parte da cultura é bem difícil, porque as crianças acabam não tendo muito contato com a família, né? De conversa, sim, diálogo na cultura sim, japonesa, né? sim. Você teve alguma dificuldade?
apesar que você acho que já estava falando bem Nihongo, seus pais eram japoneses, mas como foi esses primeiros anos aqui no Japão para você trabalhar, né? Que você trabalhou mesmo Ah, sendo com judô, como que foi? O que que você não, notou em relação das crianças japonesas? Quais são as suas dificuldades? bom, as crianças, né? A gente percebe que criança é criança em qualquer lugar do mundo, né? Sim. Então, criança tem aquela parte ingênua, certo? Então, é como uma esponja, né? Absorve o que você transmite, eles absorvem realmente. E também, eu aproveitei também, né? Que brasileiro, né? Então, isso eu aproveitei como uma ferramenta Para para trabalhar com as crianças. trabalhar com as crianças também, né? Hum. Então, eles verem que é diferente, né? Então, eles criam uma certa curiosidade, né? Então, dificuldade para trabalho você não teve. Você Para até as crianças, até que não, viu? Até que não. a Então, criança não era o problema, era o adulto em si. os adultos, porque por mais que a gente tenha descendência de japonês, a gente convivia no Brasil, né? Então, a gente tem aquela certa... Tem discordâncias culturais que acontecem, né? E tive muito também disso também. Mas eu não cheguei assim, a ter brigas assim, né? Mas uns desentendimentos sempre teve, né? Que legal, até legal você estar falando, então, ou seja, então o seu lado, o que você aprendeu, que você estava no Brasil, facilitou você auxiliar na educação das crianças, mas com os Sim, adultos que foi o problema, que é o que, na verdade, eu falo que sempre a gente vai ter o problema com o adulto mesmo, a criança não é o problema em sim, si, né? Ah. sim. Mas isso era Então, o adulto, os pais japoneses, ou não sei se você não, trabalhou com pai, com criança estrangeira ou só só com japonês que você trabalhou? japonês, só com Ah, japonês, tá, né? então, na verdade, às vezes é escola ou é Sim, a escola? a Ah, tá. escola. Os pais, Hum, né? Os pais, até que os pais têm bastante assim, eles compreendem, certo? Então, eu hum. não tive problema com os pais, né? Era mais É escola mais mesmo. Trabalho, com trabalho, né? diretor, Sim, professor. professores, Entendi. assim. Mas aí você Não, já sabia falar bem, né? Ou não? Como que tava aqui? não, então, assim, a ponto de ensinar, assim, você chegar lá na escola, começar a escrever na lousa, assim, foi um problema para mim, né? Para falar a verdade, né? Nossa, que bacana até você Mas, estar falando isso, porque então você, na verdade, teve as dificuldades, mesmo assim você acabou sim, vencendo isso. Porque senão a então, pessoa ainda. Você, é que assim, você veio de inverso, né? Você veio sim, falando português, né? E aqui você teve que aprender rapidamente hiragana, katakana e alguns kanjis para ensinar. sim, Tem gente que está estudando aqui que já sabe, né? Que aprende o hiragana, sim, katakana de crianças, kanjis, então vai ter até uma facilidade do que você não tinha na sua época, né? sim. Hum, hum. Então, com o pessoal que tem essa oportunidade, tá, eu acho que tem todas as chances de obter sucessos aqui, viu? Não tem essa que é porque é brasileiro, não. Você já tem uma bagagem maior até do que eu tive, né? Nesse Hum. termo, né? Agora é só procurar o que realmente quer fazer e batalhar, porque aqui no Japão, assim, né? Até você conseguir a confiança, demora, demora. Sim, Você precisa sim. mostrar serviço, porque senão, ó, você, às vezes, até você. Bom, não é por maldade, eu acho, né? Mas te deixa em descanteio, né? Então, eu, eu, eu fiquei. Eu sempre tive em Tóquio, né? Em Tóquio, até que a gente Não é sofre tanto. menos com isso. Eu acho que em Guma é mais duro, viu? É É porque interior, né? Não só em Guma, acho interior, que isso. sim. Todas as regiões mais de interior, acho que tem mais o preconceito. Apesar que eu morei em Fuchu, e quando Sim. eu estava em Fuchu, aqui, você acredita? Porque quando foi logo quando eu cheguei, eu não era nessa cor, né? Eu era meia negra. Que você vai falar, nossa, você Sim, sim. era? É porque eu era rata de praia no Brasil, então eu era Sim, bem bronzeada, né? certo. Então,
você acredita que lá em Futiu o pessoal atravessou a rua quando me viu? Ah, Para não tem. andar na mesma calçada? Sim, sim. E até a moça, uma senhora, né, que era a dona do time lá de Futiu mesmo, ela chegou e falou, Kátia, mas o pessoal, você tem que entender que japonês que nasce no Japão, porque ela nasceu na China, ela falou, japonês que nasce no Japão tem a cabeça pequena, porque o coração é pequeno, igual o país. Você, ela falava para mim, você nasceu no Brasil, é grande. Eu nasci na Hum, China, olha o tamanho da China, é hum, enorme. Então a gente tem um coração grande, então a gente não tem esse preconceito com as pessoas, ela falava para mim. Mas o Japão, o japonês que nasceu aqui no Japão e nunca saiu, ele ainda tem preconceito. Aí tem, ainda tem. falava muito isso para mim, porque como que eu só conhecia ela lá em Tóquio, né, uma Sim, senhora que era a dona do time, ela simplesmente falava muito para mim porque ela está acostumada já a receber estrangeiro por causa dessa coisa do futsal e tal. sim, Então ela já lidava muito com o estrangeiro. E ela falava, não, mas aqui onde você está é o lugar que o pessoal é meio preconceituoso. sim. Mas tinha muitas coisas que acontecem em Tóquio, aqui, o que eu não sei, já estou já Matsuri de sexo free que tem em Tóquio, já teve? Nunca ouviu essa Ah, história. não, Não. não. Ela contou que na cidade que eu estava, no bairro que eu estava, tinha, na época, então vamos contar mais ou menos 20 anos, então Sim, 40 anos desse tempo que eu estava ali com ela, que tinha Matsuri de sexo free naquela região. certo. E ela falou, Kátia, o pessoal é preconceituoso como se o pessoal fazia isso aqui? Eu falei, ah, sério? E o pessoal é tão recatado e falava que tinha isso. Ela falava, não, Kátia, tem muita coisa que japonês é por baixo do pano mesmo, ela falava para mim. Então, Sim, como... sim, E tem muita coisa que eu falo, quando a gente convive com japonês e tem japonês que tem a cabeça aberta de conversa, tudo, você vai conhecendo cada vez mais a cultura, mas você vê que são pessoas, às vezes, que nunca saíram da sua cidade. Então, elas têm sim, preconceito realmente do novo, sim, do estrangeiro. Mas aquela pessoa que saiu, nem que seja para estudar um pouquinho, para trabalhar em outra cidade, ela já tem, ela é um pouquinho mais maleável, porque ela sabe as dificuldades de você, acho que ter sabe, de você enfrentar alguma coisa, sim, né? Então ela não te trata tão com tanto preconceito, né? sim, Mas eu senti em Tóquio, assim, quando eu morei ali em Tóquio, na prefeitura eu senti preconceito, porque eu também sim, era morena, então aí, tipo, e sempre tive essa entonação de voz que japonês já não tem, né? Aquela coisa mais sim, delicadinha, sim, sim, né? Então eu não tinha isso. Então eu tive muitos preconceitos ali em Tóquio, sim, assim, de mais de prefeitura, resolver negócio de prefeitura, na sim, rua, às vezes eu sentia os olhares, porque antes, agora sim, não, mas vivia de brincão, sim, cílios, aquelas coisas, ah, então o pessoal te olha assim, mas sim, agora eu já sou japa também, né? Passaram os anos, a cor da gente, não tem jeito, né? E aí também tem o jeito de falar, o de sim, andar, o movimento, os gestos, a gente acaba ficando japonês mesmo, não tem jeito, né? sim. Já o É, hábito. então, é o hábito também, mas é assim, né? Mas a gente tem que entender também A cultura a deles. cultura deles também, né? Então, Sim. não tem jeito também, né? Assim, então, como você falou, principalmente as pessoas que não têm contato, assim, além da sua região, aí fica difícil mesmo, né? E Mas que região apesar, que você tá de Tóquio ou aqui? O que você eu sempre tô em teve? Mas, Shinagawa. mas Shinagawa aí é o centro, né? Aí você tá também onde tem bastante estrangeiro, onde tem Sim, muito sim, movimento, sim. Aí é sim. mais fácil, sim. Então, você vê, vira e mexe, aí tem estrangeiro aqui também, tem bastante indiano, né, que trabalha em empresas de informática, né, perto daqui tem a Sony também, né? Então já tem muito estrangeiro, então sem É problema, mais né, fácil, né, também, é né? mais fácil, é mais Sim, sim, fácil. imagina. E deixa eu fazer uma pergunta também. Depois dessa Sim, coisa da escola que você teve, do primeiro emprego até com japoneses mesmo, né? Depois você falou que você começou, você foi árbitro, você é árbitro sim, também de federação, de sim, competição, né? sim.
Você teve mais aqui, aí depois você acabou ficando, você falou que você já são 35 anos. Você voltou ou não? Você só ficou aqui no Japão? Só para ter essa ideia. Como foi? Você chegou a E voltar para o Brasil ou não voltou mais? não, é só de viagem mesmo, Ah, né? sei. Mas não para Então, viver. não, eu sempre tive assim na cabeça assim, não, assim, voltar é fácil, né? Então, deixa eu ficar mais um ano aqui, né? Comecei a trabalhar, né? Ficar mais um ano, ver os alunos que eu tenho, né? Se formar, né? Depois de formar eu penso se eu volto ou não. Aí foi. E nunca Aí, mais. né? Formam uns, entram outros, né? Aí começou, né? Entendi. Aí, não, aí com certeza aí não quis mais, nem pensou em voltar mesmo em relação para trabalho, não. Mas para passeio, você, ou para competir, ou para fazer a arbitragem, você vai, mas não pretende voltar para o Brasil. Não sei, até aí eu não sei, viu? Porque talvez, não é bem um sonho, é um desejo que eu tenho, né? Que eu decidi ficar aqui também para aprender mais também, né? Aprender mais o judô em si, né? Hum. Para poder transmitir para o Brasil, né? Porque eu acho que é uma missão que eu tenho, né? Porque, ó, ficar aqui no Japão, aprender judô, assim, Japão, para ensinar para japonês, acho que não tem muito sentido, né, também, né? É uma coisa mais que normal, né? Sim. Então, é uma coisa que eu acho que, bom, bom pode ser até um ego meu, mas eu acho que o Brasil também está precisando também, né, disso também, né? Informações, né, sobre. Então eu tenho, né? Eu tenho essa vontade, né? Esse sonho, mas eu não sei se vai se realizar, mas é uma vontade que eu tenho, né? Tá, Então, deixa eu até fazer uma pergunta aqui, ó. Como árbitro, você poderia participar de uma Olimpíada? Você saberia me hum, dizer qual o requisito para tal? Legal, e- bacana. Ah, não, então, assim, como saiu já nas conversas, né? Por aqui é tudo por indicação, né? hum, Então, por mais que eu queira, faz de conta, eu sou árbitro A, né? Aqui no Japão, né? hum. Nacional. Eu posso arbitrar qualquer campeonato assim japonês, né? Mas competições internacionais, né? Para você pegar como fala, Arbitragem. sim, essa arbitragem internacional, você precisa ser indicado pela Hum, Federação Japonesa para poder fazer o teste, né? E tem entendi. muita Olha, gente na fila, né? Tem muita gente imagina, na fila. E ainda, por você isso que acha aí, que né? você acha que eles vão indicar um brasileiro? Ah, não. Eu sei como que é isso aí, viu, aqui. Então, Eles vão querer um descendente, né, um brasileiro aqui, sim, tomando o lugar de um japonês? sim, Não, sim. eu sei Não, disso, não. porque eu sei, é difícil mesmo. Agora a Aninha entrou nessa pergunta, acaba sendo até interessante falar, ó, esse ano tiveram sim, a Aninha está colocando porque é verdade, a gente viu muitos árbitros mulheres, né, no Sim, judô. Esse sim, ano teve bastante e a sim. gente foi até uma coisa muito bacana porque é difícil a gente ver árbitra mulher, né, em competição. Geralmente é mais homem que tem de arbitragem, né? Não, E esse aí ano que tá. entrou muito nas Olimpíadas. Eu não sei se foi Sim. representatividade que eles fizeram, mas É, foram bastante mulheres, né? sim, aí que está o jogo, assim, não digo político, né? Para difundir mais o esporte, para não ter essa diferença de sexos, né? Entendi. Faz de conta, o judô é mais machista, então é para eliminar essa visão, né? Então colocaram bastante mulheres, né? Dentro, né? Da arbitragem, assim, igualdade, né? Igualdade, né? Que, Então, que bacana. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui também, aqui, sim. outra.
entre várias. Quando, exemplo, né? Hoje você dá aula, você dá aula dentro do colégio, né? Que você está até comentando. Lá é escola técnica ou Não, como que é? então, eu dei aula em ginásio e colégio por, acho que foi mais ou menos por 10 anos, né? Por 10, uns 10 anos, né? Hum, Depois eu fiz um outro curso, né? Que se chama Judô Seifukushi, judoterapia, né? Que se fala, né? Em inglês, né? hum. Então, esse curso aqui é de que a gente se lida com lesões, né? Assim, né? Então, hoje eu dou aula em uma escola técnica disso, né? Que formam, né? Esses Tá, então é profissionais, próprio em né? relação para lesões mesmo dentro do Sim, judô. É específico também, ou é não? geral, né? É geral. Hum, O nome, né? Tem o judô no meio, né? Mas é lesões, né? No modo geral, né? tá. Então, É como se fosse, então, você vai ensinar como se fosse uma fisioterapia, sim, então, a gente o ensina. fortalecimento muscular que a gente tem na educação física, né? E é através disso, uma reabilitação, uma fisioterapia, mais ou menos, que nem a gente fala, uma É, reeducação, como que funciona isso, só para eu ter uma sim, ideia? então, isso é um curso que é típico, assim, do Japão mesmo, né? Então, que se deriva do Budô, que vem assim, no Budô tem o Sappo, são técnicas de lesões, né, que você, né, Hum, aplica os golpes, chave de braço, estrangulamento, não sei o quê. E tem a outra face, que é o Kappo, né, que hum, você faz a reabilitação, né, você é, tem uma articulação deslocada, você pode fazer a restauração, né? Imobilização de fraturas. Então, então, na é, é, verdade, é como se fosse um suporte mesmo dentro do sim. esporte, é isso? Não, É não, como que eles chamam aqui um sapoto que a pessoa que ela tem essa especialidade e ela vai dar sim, dentro do esporte. Ou que seja isso para um judô, para um jiu-jitsu, para um karatê, para um sim. futebol. É Mas não, isso. não especialmente para o esporte, né? Então, eu posso abrir. Então, eu tenho. Isso é uma. Mas não é só para o esporte, então, é para a saúde em Não, geral. sim. Ah, Então, isso é válido, é válido para o Japão inteiro, né? Então, você precisa uma prova, né, hum. para poder exercer a profissão, né? Então, eu passei e se eu quiser abrir uma clínica, né, para isso, eu posso abrir, né? Mas eu Tá. não me dou muito bem com isso, assim, assim com clínica, assim, não. Mas eu fico mais Entendo. ensinando mesmo. Então, o seu é mais para você ensinar em relação desse suporte, que é o que a gente, Sim, que é o que eu até falo aqui, que às vezes o fisioterapeuta, na verdade, que a gente sim, fala, ele só vai lá com eletroestimulação. E às vezes a pessoa teve um mau jeito da fábrica e ele sim, precisa também de colocar aquilo. Que aqui, lógico, a gente tem a quiropraxia, né? Que tem sim, aquilo, alguns casos que fazem a sim, quiro, né? sim, Mas para você, então, é como se você fosse fazer um movimento de você fortalecer e reabilitar aquela musculatura, é sim, isso? sim. Ah, tá. Também, a gente mexe com isso Lesionada. também. Sim, a Hum. gente mexe com isso Então, na também. verdade, é um mercado também excelente, né? Aqui, se a gente for pensar bem, ainda mais aqui no Japão, que tem muito trabalho de repetição e lesão, Sim, acaba sendo super interessante. Ah. sim, então, tem muita gente que pega Menkyo, o que que é Menkyo? Menkyo, sim, sim, é o certificado, né, de você poder estar Certificado, isso. trabalhando. Ah. A Então, carteira de você poder trabalhar. sim, então, para utilizar isso como personal training, né? Então, Hum. tem muitos, muitos.
Então, na verdade, seria como se fosse um curso específico, que nem lá no Sim, Brasil eu trabalhava com curso de formação profissional, só que a gente falava atualização, né? certo. Exemplo, que nem do João Douglas, o dele era relação da fisioterapia aquática, Sim, a Sandra que veio aqui falava sobre natação para bebês, a Val, ginástica laboral, eu trabalhava com massagem dentro da educação física. Então, na verdade, seria um curso técnico, ou seja, um sim, curso à parte para você se especializar e melhorar nas suas técnicas para você oferecer para um cliente. Seria isso, então, a sua sim, formação. sim. E aí, esse daí é um curso técnico. É um São curso quantos técnico. anos? São Ah, três tá. anos. 3 anos. 3 anos. Bacana. Então, até acaba sendo interessante aqui para a próxima live, para Tem, você trazer essa informação desse curso técnico, porque sim, até como que funciona, a pessoa quer estudar isso, essas informações, por quê? Porque tem muitos jovens, às vezes, que não sabem. E, exemplo, uma coisa que eu falo, se você começa a observar, que nem eu falo, eu sou muito observador em várias coisas, mas se eu certo. fosse, né, se eu não fosse hoje, né, trabalhasse com aromaterapia como eu trabalho, que minha base já foi faculdade de educação física, fisiologia, depois eu fui fazer naturopatia, me especializei em medicina chinesa e aromaterapia, eu falo Sim, isso. E se eu tivesse aqui no Japão sem nada, tá? Meus pais fossem assim, como os sim, decassegues, que é a maioria do pessoal que está aqui, eu sim, fico imaginando o que eu posso fazer para melhorar e que eu vou ter emprego. Uma das faculdades, um curso técnico é esse que você está dando. Por quê? sim, Quantos amigos e pais e familiares têm problema de lesões? Então, se eu me sim, especializo nisso, eu posso ter um mercado muito promissor, não só financeiramente, mas cada sim, vez mais estudando, eu vou conseguindo atender muito mais pessoas. Ainda sim, mais sendo estrangeiro, tendo essa opção de falar português, espanhol, né, japonês. perfeitamente. Então, eu acabo tendo um mercado muito maior do que essas pessoas que às vezes não conseguem enxergar e só sabem Nihongo e acham que Sim, só vai atender só para japonês, né? Por isso que eu falo sim, que o que falta, às vezes, nessas conversas é lembrar que a gente tem opção, o português, o espanhol, né? Lógico, o inglês, que é diferente, e que eu sim, sempre falo isso, se você tem filhos, estimule os filhos a falarem outra língua. A gente tem o japonês aqui, mas às vezes tem muita coisa coreana, tem muita coisa chinesa, tem muita sim, coisa em inglês. Então, se você treina... A gente tem amiguinho que é peruano, que é colombiano, que é boliviano. Então, fala espanhol para sim, treinar e a criança ter essa facilidade de aprender outras línguas e sim. assim depois conseguir aplicar, porque é isso que vai fazer a diferença no mercado, né? E muito, viu? E agora, principalmente aqui no Japão, agora, se você fala mais de uma língua, você tem mais opções, mais possibilidades de conseguir algo, viu? De Então, trabalho, né? sim, então eu vejo, né, que os brasileiros aí que estão, os filhos que estão estudando por aqui, eles têm muita chance, né? Muita chance. É só ter mais um pouquinho de coragem, né? Que Nossa, falou realmente a palavra certa aqui, o é coragem. coragem mesmo, é Hum, coragem, é. hum. Então eu vejo assim, pô, você fala mais japonês do que eu, Eu não, possibilidades hein? tem. Não, não. Não, sim, as crianças, né? As Eu crianças, mais que então. você não, aqui. Então, Mas possibilidade sim. tem, né? Então realmente é procurar o que quer fazer e batalhar, né? No começo é difícil, né? Você vai sofrer alguns até preconceitos, né? Mas isso está dentro do caminho mesmo, né? Independente se ele estivesse no Brasil, isso também Não, acontece. acontece, então. Então, quando eu comecei a dar aula aqui, então eu comecei a Hum, dar treino, eu comecei num colégio, né? Era um ginásio e colégio juntos, né? Então, hum. eu tinha aula para as crianças do ginásio e do colégio também, né? Então, eu, como era professor de educação física, no começo eles não. Eu sou especialista em judô, mas não deixavam eu fazer judô, né? Eu ensinei tudo. Eu ensinei soft tênis, tênis de mesa, badminton, voleibol, basquetebol, ensinei tudo, né? Foi bom, A foi uma base. experiência ótima, Uhum. né? Então.
Uhum. Só depois, né, que aconteceu uns problemas na escola lá, que o professor que estava ensinando judô mesmo, né, teve que sair, aí eu assumi, né, então, Que bom, que aí, outra oportunidade, né, Kio? né, então, oportunidade, né. E também tem aquela atividade extraescolar, né, aí sim, né, eu ficava lá, né, ensinando judô mesmo, né, e levava a pessoa para competir e tudo, né. Então, no começo era assim, né, então, eu ia nas competições, levava os alunos lá, né, aí já começa, né, aquela, não digo fofoca, né? Então, brasileiro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, Ah, começam mas aqueles no começo comentários. no começo é assim, né? Eles olham assim, ficam um pouquinho de longe, né? Mas depois você começa a mostrar serviço, né? Então, aí você se entra, né, dentro lá, né? Então, Ou seja, até começa a aí, quebrar o preconceito, quebrar o sim, sim, gelo. sim, então. Hum. Então, chegou um ponto, assim, alguns uns anos, né, depois, assim, começaram a me chamar, assim, para levar os alunos também, às vezes, para sair com o professor de outras escolas também, né, para se entrosar, assim, né, então, aí assim, aí começa, né, então você precisa, Ou até você seja, você tem que conseguir, esperar quebrar o gelo, as sim, pessoas confiarem em você, que isso sim, é o do japonês mesmo, né? mesmo, Que é aquela coisa que vai ter que primeiro você vai ter que mostrar o seu serviço, a pessoa tem que sim, confiar em você, para depois ela falar, ok, então você está convidado aqui e sim, também deixar sossegado as crianças com você, não ter aquele preconceito, né? Aquele sim, receio por você ser estrangeiro. É sim, isso que você está querendo dizer. Entendi. então, Então a gente tem que quebrar o gelo, né? sim. Hum. Mas a gente tem que entender também a problemática deles também, né? É que acho que aqui, como você é filho de japonês, fica mais fácil às vezes você compreender, mais fácil do que às vezes um filho de estrangeiro que está Sim, aqui, sim, que já está inserido numa outra tipo de cultura, e aí ele fica até perdido, porque na verdade ele não sabe nem que cultura que ele está aqui, né? sim, Porque ele está metade na japonesa e a brasileira ele só tem às vezes final de semana, porque ele não sim, tem contato às vezes até com a família. A família há muito tempo, os pais estão trabalhando muitas horas. sim, verdade. Então ele começa a ficar inserido mais na cultura japonesa e aí ele também entra num um conflito porque às vezes os pais não entendem a Sim, cultura japonesa e tem o sim, preconceito. E aí ele já sim, está inserido nessa cultura e ele defende essa cultura, que é o que eu sempre falo, que a gente tem sim, que lembrar disso. sim, E aí as crianças às vezes ficam em conflitos. Então, por isso que eu falo que a gente tem que lembrar muito aqui quando a gente é pai, que a gente tem que se pôr no lugar dos nossos filhos, sim, justamente por causa da cultura ser diferente. sim, E muitos, às vezes, não querem conversar mais com seus pais porque já não tem mais o diálogo em português, porque sim, ele só está acostumado com o Nihongo. Ele entende o português, mas ele já não sim, fala o português. sim, E entendo. aí, como que o brasileiro é mais toque, mais muitas coisas, ele acha que o filho tem que ser também. E o filho já não Sim, quer mais isso, porque ele está inserido dentro da cultura japonesa. sim, Então, eu falo que tem esses detalhes que tem que ser observado pelos pais, porque senão entra muito em conflito e as crianças param de querer se comunicar com os pais. sim. Então, é como eu ouvi em uma palestra, né, Hum, do Luiz Ribeiro lá, né? Então, hum. a criança já teve 10 anos, assim, os pais já teve 10 anos, né? Mas as Sim, crianças nunca tiveram 40 anos, né? Então não sabe, né? ótimo, é É, verdade. então, é isso que acontece, né? Os pais, como você mencionou, precisam tentar compreender as crianças, né? Então, E as dificuldades que elas passam aqui. Por isso sim, que a gente está até fazendo essa live, aqui, hum, para mostrar que às vezes a gente tem que estimular nossos filhos, não o nosso sonho, mas os sonhos deles. sim, E começar também a lembrar que eles não têm só opção da fábrica aqui, que não, eles têm não, outras opções, e por mais que seja difícil, que nem você falou, bullying e dificuldade, a gente vai ter em qualquer lugar. E eu falo porque a gente vai ter isso no Brasil, na nossa pátria, entendeu? Nosso trabalho vai ter dificuldade, porque tem aquele que às vezes quer puxar o seu tapete porque ele quer sim, subir. Então, vai ter em qualquer lugar, mas lembrar
que se ele tem um estímulo dentro de casa, falando, não, tudo bem, você consegue, aguenta mais um pouco, fica mais fácil. Que nem, de certa forma, como você falou, eu consegui as coisas aqui, que eu tô vendo, você foi muito abençoado, viu, Akil? Sim. Porque você conseguiu uma universidade gratuita, seu pai veio para cá, tudo bem, mas no final, você ainda conseguiu um emprego, Sim. né? O emprego também, entende? Depois do emprego você conseguiu entrar na sua área mesmo, no judô, você viu? Todas as coisas foram acontecendo para você assim com bênçãos, por mais pode ser que demorou um pouquinho, mas aconteceram. Sim. Então, isso eu realmente eu agradeço, realmente. Aí, aí que tá, né? Assim, a gente percebe que a vida é uma caixa de surpresa, né? Então, é claro que não tive dificuldades, às vezes até a gente perdia até a esperança, né? Mas se você faz as coisas certinho, sempre aparece alguma chance, alguém que estende a mão para te ajudar. É uma coisa realmente. Eu vivendo até hoje, assim, eu paro, penso, imagino, nossa senhora, eu tive sorte, né? Realmente. Porque eu vi muita gente se quebrando também, né? Então, pô, eu não tive, nesse termo, eu não tive nada, né? Dificuldades a gente tem, mas assim, a ponto de, né? Quando começava a despencar, assim, sempre tinha alguém para te ajudar, né? Então foi realmente. Mas você falou uma coisa que eu sempre falo isso, que as pessoas esquecem de se observar o que elas falam. Você mesmo falou, desde que você faça as coisas certas, e aqui o Japão é muito isso, né? Aqui, ó. Sim, Você faz o que é correto, as coisas vão acontecendo. Pode demorar um tempinho, mas as coisas vão acontecer. É que a maioria das pessoas que estão aqui, ainda mais os brasileiros que já têm que às vezes estão chegando agora, mas ainda querem muito dar o jeitinho brasileiro para as coisas. sim. Nossa senhora, E esse aí, isso aqui não dá certo no Japão, porque no não dá certo. Japão, é o que eu falo, no Brasil, achado não é roubado, né? Aqui, a gente É, sabe, o pessoal fala muito isso, e eu sempre falo, gente, mas aqui no Japão, se você derrubar uma caneta e alguém pegar essa caneta, isso aqui é roubo, para quem não sabe. sim, Então, você já tem uma conduta. Agora, se você pegou essa caneta e falou, olha, sua caneta, ou você deixou em algum lugar e falou, olha, a caneta está caída ali, alguém derrubou, é diferente. Então, eu falo que são condutas que a gente tem que aprender com a cultura sim, japonesa, que a gente às vezes não tem porque é o jeitinho brasileiro que o pessoal aprende isso. sim, Só que você tem que lembrar que aqui no Japão essas coisinhas não funcionam. E quanto mais você quer dar esse jeitinho, pior as coisas ficam. sim. Verdade. Isso é verdade. Então, eu falo que é a conduta, né? A conduta que você vai ter, é o caráter que você vai ter, que eu falo que a gente aprende que isso aqui é certo, acabou. No Brasil, Sim, todo mundo fala, ah, se eu achar uma moeda no chão, opa, achei, é meu. Aqui não. Uma moeda tá no chão, opa, ó, vai no balcão de reclamação, vai sim, alguma coisa, leva aquilo ali que não é teu. Para a pessoa saber que você não está roubando, e sim que você só alertou que alguém derrubou ali, sim, até o dono vir buscar. Então, são coisas que ninguém imagina que o Japão tem isso, sim. só quem começa a viver, mas que isso conta. Eu falo que isso conta muito para o seu dia a dia, para a sua vida. Não é Verdade, verdade? verdade, é Então, verdade. acho que o seu não foi sorte, ou aquilo, é por causa da sua conduta, que nem você falou. Se você faz as coisas certas, uma hora ou outra vai dar certo. Mas é por causa do caráter, que isso que eu falo, que aqui no Japão, muito forte isso. A conduta e o nosso caráter tem que estar ali corretos. Você tem que ter uma conduta correta para as coisas, porque senão não funciona. Sim, não funciona, não funciona mesmo, viu? Né? Então, tem muito isso. Mas aqui, acho que o principal você passou, que era você mostrar que é que você foi, sério, a sua história é que você é muito abençoado mesmo. Você, cada vez não precisou pagar a faculdade, o seu pai veio para ajudar a despesa, mas de repente você conseguiu uma bolsa com ainda, além da bolsa, você conseguiu ajuda de custo. Então, tipo, é um em um milhão que faz isso. Apesar que eu tava vendo uma menina
que ela estava estudando também para uma universidade que ela conseguiu bolsa, que ela Sim, queria bolsa. sim, Então, isso que as pessoas têm que entender. Tem bolsas também aqui no Japão, tem, só que você tem que estudar para conseguir, lógico, a nota, e aí sim, você consegue esse detalhe, né? De não, como fala? Como que fala? De não pagar, né, o estudo. Até pagar, aqui que ele isso. colocou aqui. Eu vi algumas regras no judô de 2018. Você, como árbitro, qual a opinião sobre? Será que manterá essas regras? Espera aí. Essas regras para próximas Olimpíadas? Ah, Ah, que sim, mudaram algumas regras. É ah, verdade. Dentro do judô, né? então, pelo que bom, respondendo essa pergunta, né, pelo que eu vi, essas regras vão ficar até as Olimpíadas de Paris, né? As regras que Hum, foram das Olimpíadas agora de Tóquio, eles não vão mudar porque o ciclo é menor, né? De hum, 4 foi para 3 anos, né? Então, hum. a Federação Internacional, pelo, né, que foi anunciado, não vai mudar as regras, né? Vão Vai manter continuar sendo a nessas. mesma. Sim. Hum. Nossa, realmente teve muita diferenciação, né, nas regras para o judô, né? Eu Nossa, achei mudou que. muito. Então, a gente que faz a arbitragem aqui, todo ano mudando um pouquinho é difícil, viu? A gente já começa a misturar as regras antigas. Aqui Mas, muda por ano, já até sabendo que eu não não, sabia dessa então, história. mudam os pequenos detalhes, né? Hum, Detalhes. hum, hum. Então, a grande parte geralmente é mudada de 4 em 4 anos, né? No ciclo olímpico mesmo, né? Mas tem vezes que fazem a mudança, mas é uma coisa que não deu muito certo, eles fazem umas Ah, eles vão, pequenas, né? entendi. Vão fazendo testes para ver o que pode Sim, melhorar, ou testando em. Ah, entendi. E aí, sim, a cada ano tem alguma mudança, sim, mais ou menos. mas eu acho que agora, né, terminou a de Tóquio, até Paris acho que não vai ter mudança não, vai ficar nessa mesmo, né? Já para o pessoal também já acostumado do que pode e que não pode, né? Que é Sim, regra mesmo em relação a isso ao sim, esporte. Ah, sim. legal, bacana. Obrigado, viu, das perguntas aí que a Ani, é que teve gente que foi mandando e a Ani já colocando aqui para a gente responder, tá? Mas aqui, colocando aqui, só para a gente não passar também muito da hora, mas muito obrigada pelas informações que você tem, mas sério mesmo que você foi abençoado aqui. Você só teve. Não vou falar que você só teve coisas boas, que nem você falou, tive algumas dificuldades. Mas essa diferença, eu acho que também teve a relação, acho que da sua conduta, que tem muito de você falar, olha, desde que você faça a coisa certa, as Sim, coisas vão acontecendo, né? sim, E fora o seu querer, que era o judô, que era aprender mais, e aí foram surgindo oportunidades. sim, Então, até para as pessoas que estão dentro da área de artes marciais e queiram estudar mais, para ter mais essas informações, também acaba sendo interessante, do que ser só sim, ser aquele, eu quero ser o faixa preta, mas tem como você fazer uma formação para ter um estudo a mais, não? Ou sim, que tem, acaba sendo interessante. sim. É Então, só procurar assim. Bom, precisa correr atrás, né, para falar a verdade, né? Porque senão como tudo, né? Como tudo tudo, que senão não tudo, tem jeito. não Tem tem outra jeito. pergunta aqui. Você acha que essas novas regras, o judô ficou mais agressivo e intenso com as Ah, novas não, regras? eu acho que não, não vai mudar muita coisa não, viu? Vai ser mesma coisa que essa 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 de Tóquio mesmo, não vai mudar muita coisa não. Então tá. Então tá. Deixa eu colocar aqui. Então, aí na próxima a gente vai fazer dia 28, lembrando, né? Certo. Dia 28, também às 8 horas. Aí, se você puder também trazer essas informações do curso que você dá até para as pessoas Sim, perfeitamente. terem essa noção, quem quiser entrar em contato. E outra coisa que eu ia pedir também, aqui para depois você estar direcionando o pessoal que quer fazer judô com profissionais qualificados, Sim, né? Não é aquele, não, eu aprendi só. Não, ele tem uma formação, já tem um respaldo também, ou de federação, alguma coisa, para ele não prejudicar as outras pessoas. Então, se você puder trazer essas informações para as pessoas, apesar que as pessoas também vão poder estar entrando em contato com você, eu creio, que quem sim, quiser também pode te adicionar.
E aí também está perguntando para você, porque sabe que você é brasileiro, que não vai ter essa dificuldade de repente escrever em Nihongo e não tá sabendo. Mas é lógico, os filhos que também quiserem entrar em contato Sim. para saber aonde pode entrar em Nihongo, porque você também hoje você sabe, né? Ah, Sabe falar, sabe ler, então tá tudo não, certo, não né? tem problema. Pode ser Nihongo em português, não tem problema, não. Então tá bom, porque isso facilita muito, porque tem muitas vezes que às vezes não é nem o pai, às vezes o filho viu a live e quer entrar em contato, mas às vezes só vai em Nihongo. Ah, não tem problema, não. Pode E isso dá escrever. diferença, por isso que eu falo que às vezes a gente ter esse profissional que sabe lidar tanto em português como em japonês facilita muito, ainda mais para as famílias, principalmente para os filhos. Isso Sim, sendo homem ou mulher, menino ou menina, justamente para ter essa. Que às vezes você quer interagir, você quer saber mais do esporte, só que às vezes você não sabe com quem falar, né? Onde eu sim. vou procurar, né? Então isso acaba sendo também interessante, tá? Então, o Negai, né, para o dia 28. Então, para você, se você puder trazer alguns toques aí para as pessoas onde pode encontrar, o que é interessante eles buscarem, que aí fica mais interessante também. Sim, Apesar que a gente vai estar falando sobre desenvolvimento, né, do judô, do sim, desenvolvimento pessoal, mas para você também estar trazendo, porque aí auxilia essas pessoas que querem estudar, que querem fazer esse curso que a gente já conversou um pouco hoje, sim, que o curso que você ensina técnico é o que eu falo. Na verdade, a pessoa que estiver vendo essa live e o filho estiver vendo, ou a filha estiver vendo, é uma ótima opção de mercado, né? De trabalho, sim. para ajudar Principalmente, famílias. principalmente se você tem uma certa noção de quem viria, né, como paciente, né? Sim, mas é o que eu falo. Aqui, se a gente for ver, a gente que está aqui nem eu, que estou aqui mais no interior, que os clientes são, que as pessoas trabalham bastante em fábrica, não só trabalham em fábrica, mas as pessoas, que nem eu falo, eu fico muito tempo sentado dando aula, né? Ou Certo. na frente do computador. A gente acaba também desgastando Sim, a musculatura, ficando com a musculatura tensa, a gente pensa. fica com uma sobrecarga também articular por causa do movimento. Então, se a gente tem um profissional que sabe, Sim. né, trabalhar com a gente, lógico que você vai investir num tratamento disso, do que você chegar e só ir lá com um choquinho, ou Não, falar, não. olha, fortalece isso, melhora a sua qualidade de vida, começa a ver qual que é o movimento que você tem que fazer, ou seja, começa a dar consciência para aquela pessoa, lógico que ela vai querer. Por Sim, mais que ela vai ver esse diferencial. E ainda mais se ele sabe falar o português, o espanhol, entende japonês também, acaba sendo um mercado que eu falo, que é o que nem eu vim para verdade. cá. Quando eu cheguei Verdade. aqui, eu falei, o mercado é promissor para mim. Todo Hum, mundo fala assim, como assim? Que nem meu pai falou, você vai trabalhar com cheirinho de óleo, isso aí vai funcionar? Eu falei, pai, é um mercado promissor, porque é qualidade de vida, sem química, você vai dar consciência para as pessoas. Eu falei, filho, isso aí não vai adiantar, não. São 17 anos eu batendo nisso aqui, ó, entende? hum, Então, eu falo, são 17 anos, não são 7 dias. São sim, 17 anos trabalhando, construindo informação, e isso que vai fazer a diferença. Então, sim, por isso que eu falo, se você tiver visão, vai ter um mercado promissor daqui para frente, né? perfeitamente. Então, é que falta isso, essa conversa para os pais conseguirem ver também para os seus filhos o que é um mercado promissor para os Sim, seus filhos. sim. O que é interessante para os seus filhos estarem estudando para eles conseguirem trabalho sem ser só na fábrica e ser um profissional que A- agrega, né? Aí que tá, eu acho que é um pensamento bem assim, bom, não digo assim negativo, né? É bem um pensamento bem fechado, né? Então, principalmente da parte dos pais, né? Que é claro, né? Eles entendem das dificuldades, né? Então, mas as crianças têm tudo, né? Tem o futuro, né? Tem o futuro. Então, É o que os pais, às vezes, da gente, né, aqui na nossa época, que não falou, ó, é uma época que era diferente porque os pais já tinham cabeça um pouco mais fechada do que os que têm hoje, você não sim, concorda? Eu não sei se concordo. apesar que seu pai apoiou, você já estava aqui, Sim. seu pai te apoiou. Eu, quando fui fazer educação física, ou aqui, minha mãe falou, ixi, você vai morrer debaixo da ponte, você vai morar debaixo da ponte, você vai morrer de fome. Por quê? Porque na minha época os professores faziam greve lá no Brasil. Ah, sim, Era a sim. época da greve dos professores de escola. E eu falei, mas mãe,
educação física não é só o professor da escola. Educação física tem muita coisa para a gente trabalhar. Sim. Então, meu objetivo era trabalhar com deficientes na época, né? Ah, certo. Então, aí eu falei, não, mãe, tem muito mais coisas para você trabalhar. E aí, quando eu comecei a trabalhar, porque eu trabalhei antes de entrar na faculdade, já consegui trabalhar na área porque eu nadava, então fui procurar dentro da academia natação, já estágio, tal, para conseguir trabalhar. E já consegui emprego com crianças deficientes. No meu primeiro Sim. serviço foi assim. E eu sempre falo, primeira semana depois de trabalho, é que minha mãe é assim, minha filha é professora de educação física. Como? Você está entendendo? E isso é engraçado porque às vezes os pais não têm noção. Na minha época, meus pais não tinham essa noção. O que o professor de educação física faz? Para eles era aquele professor que jogava bola, Sim. entendeu? E só, ficava cantando, os homens cantavam as menininhas e as mulheres ficavam lá conversando, jogando. Não é isso. Sim, sim. Entende? Entendo, Eu entendo. não sei como foi o seu, mas o meu, a viradinha de chave para ser professor de educação física foi que no colégio, quando eu tinha 11 anos, a minha professora falou: olha, você tem muita facilidade para ginástica olímpica. Vai no Certo. clube, vai fazer atividade, você vai ver que você tem muita facilidade você para esportes. Então vai até lá. Só que quando eu cheguei lá, a ginástica olímpica estava fechada e a natação estava ativa no clube, que era clube Sim, de prefeitura. E aí eu certo. comecei a nadar e além de nadar, competir, e eu fui treinar no Centro Olímpico, de Mogi, não sei se você lembra, em São Paulo, que Centro tem Olímpico, ali o sim. Centro Olímpico de Treinamento, Sim, no lembro. Ibirapuera. Eu fui lá e tinha gente nadando, eram deficientes visuais. Visual, certo. E eu ficava assim, gente, a gente fecha o olho, a gente vai tudo torto, não é? É verdade. E o deficiente visual nadando, mas lindamente, que eu falava, gente, olha, ele nem bate na raia, né? Por causa da vibração, ele nadando lindamente. Eu falei, eu quero trabalhar com isso. Nossa. E eu já tinha uma tia deficiente, então eu falei, eu Hum, quero saber como que meu filho, se eu tiver um filho deficiente, vai saber se virar, e ele vai nadar, ele vai fazer o esporte que ele quiser. Por quê? Porque ele vai ter uma estrutura, ele vai ter uma base familiar e sim, estrutural, corporal, que ele vai poder sobreviver. Então, esse é o diferencial. Por isso que, para mim, eu quis fazer educação física, que eu sempre falo até hoje para os meus alunos da aromaterapia, que eu gosto de pôr aquela pulguinha atrás da orelha, ou aquele pontinho de certo. interrogação, para você começar a se questionar, para você ficar ali, mas e aí? Será que dá para fazer algo mais? Será que aquilo que aquela pessoa fez é verdade? Então, eu gosto mesmo de colocar uma pulguinha para a pessoa se questionar e começar a se observar, sabe? Sim, Então, por isso que eu também fui fazer educação física, porque eu queria dar um algo mais se eu tivesse um filho deficiente, para mostrar que ele não era deficiente em nada, sim, entendeu? Podia ser ter os limites, mas que ele ia conseguir superar. E também depois eu fui continuando nessa parte, entendeu? De educação, eu dei aula na universidade, eu trabalhei na parte de cursos sempre, de ministrar certo. cursos, então isso vai diferenciando. Então, quando eu vim aqui para o Japão, aqui e vi todas essas coisas que acontecem aqui no país de primeiro mundo, eu levei um choque. Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu continuei na mesma coisa que eu faço, justamente para quê? Porque eu falo, quando a gente consegue colocar essa pulguinha atrás da orelha, seja de um adolescente, seja de um adulto ou de um idoso que está achando que já não vale mais nada a vida dele e que Sim, ele ainda tem muita coisa para viver, sim, nossa, é uma maravilha, porque você começa a ter gosto, a cabeça muda. A gente sim. consegue ter um outro olhar para as coisas e não ficar só aqui assim. Verdade, Então, né? isso diferencia muito para a vida. Eu falo que isso que vai fazer o diferencial e lembrar que a gente está vivo por um motivo, né? Não Sim, ficar ali verdade. estagnado, não é É, verdade? Então, isso muda bastante. Mas aqui, obrigado por a gente não passar muito do horário. E obrigada por você ter colocado essas informações e que foram tão boas saber que você chegou aqui, na verdade, foi abençoado com as universidades e com os projetos, por mais que você falasse, não, eu vou começar a dar aula, então, né? Mas teve que passar por todos os esportes, mas eu creio que também foi tão aprendizado para você, porque acho que lá no Brasil, você não tinha tido esse badminton, então a gente não tinha no Brasil. Não sei se, não, eu né? nem sabia as regras, né? Então, Então, por isso que eu falo, e são coisas que a gente aprende, né? sim, então, eu gosto, né? Realmente aprender coisa nova, assim, é bom, né?
não dá um outro sentido. Por isso que eu falo, a gente sempre está aprendendo. São Sim, coisas que eu falo que o nosso olho dá aquele brilho. Você fala, nossa, tá, é uma barreira, mas eu posso conseguir isso aqui. Isso que está faltando, eu creio que às vezes os pais de estrangeiros aqui, de ter esse detalhe de, meu, tudo bem, é uma sim, dificuldade, mas você vai conseguir superar. Olha, tá difícil hoje, mas amanhã vai ficar mais fácil. É que nem um treino. Se a gente é, for primeira vez no treino, o movimento, a gente vai ficar moído, não é verdade? Fora dor muscular, a gente vai tentar encaixar o movimento e às vezes não vai sair. Mas com o treino, a gente vai conseguindo. Na verdade, com a prática, sim, com a a gente vai prática. conseguindo não só fazer o movimento, mas como conseguir ideias de fazer um próximo movimento. Porque eu falo isso porque meu pai foi professor de judô muitos anos, né? Certo. E então também tinha muito em relação dessa coisa de ver a parte de educação física no meu pai, que era professor de judô também, mas que eu Sim, não tive esse convívio com meu pai de professor, né? Porque sim. quando ele parou de dar aula, eu já era. Parou de dar aula e ainda não tinha nascido. Então eu perdi isso, mas eu tinha os amigos da rua que falavam, nossa, seu pai era professor, me ensinava isso. Então, e às vezes ele contava muito em relação do judô. Então eu sempre Certo. falo isso, da gente entender que uma arte marcial, que uma atividade física em si vai ajudar tanto no desenvolvimento da gente, né? E quando a gente tem um esporte, a gente aprende regras, a gente aprende Sim, disciplina, superação. Não, sim. mas é isso aí, a gente tem que falar no próximo, no próximo que é o que vai estar falando. Mas não é verdade, é que se a gente Verdade, é começa a ver, verdade. quem faz esportes tem tudo isso. E que eu falo que uma criança que faz esportes aqui no Japão vai ter essa diferença de Sim. entender, superar as dificuldades, mesmo que seja de qualquer barreira, que seja idioma, que seja cultura. Quando você tem um esporte, quando você pratica esportes, você tem mais essa facilidade, né, do Sim. que muitas outras pessoas que às vezes nunca praticaram, Verdade, é verdade. que não tem essa É, noção que você, não, vou desistir porque eu não consigo. A não, gente no esporte não pode, a gente não tem isso, né? não, não tem isso. Você... Então, eu tive uns alunos assim também, né? Quando eu ensinava no ginásio, assim, sabe? Hum, Então, tem as aulas extras escolares, né? sim. Então, tinha aquele aluno lá que não conseguia se entrosar em nenhum grupo, né? Hum. Às vezes até por ser... É, não digo coordenação motora, né? Mas faz de conta, vai fazer um Mas baseball, mas também, não consegue, né? Então, eu sim. tive bastante aluno que não tinha onde ir, chegava no judô, onde que eu ensinava, né? Hum. Aí, o judô, né, é bem interessante, né? Às vezes você não tem o dom no futebol, não tem o dom no beisebol, mas se você se esforçar, você consegue fazer alguma coisa. Assim, o judô tem bastante assim opções, né? Então é uma coisa que eu sempre procuro ensinar para os alunos, né? Tem uns que têm o dom, né? O dom dos Tem a exercícios, das facilidade, né? facilidade. Tem outros que não, né? Então esses que não têm a facilidade são uma graça, né? Então você tem mais prazer em ensinar eles, né? Então aí você Mas o que vê que você quando falou, o que você falou é isso mesmo. Você tem hum, prazer, porque a pessoa às vezes tem a dificuldade, mas você tem tem o prazer de mostrar para ela que ela vai poder que ela superar vai isso. poder e realmente que se você acreditar na criança, ela corresponde, certo? Então você vê e é muito bonito ver eles quando eles vão se formar, né? Então no começo era tudo tímido, tudo, né? Tinha aquela sensação de inferioridade, certo? Então é uma coisa que, bom, não é que eu também tive essa sensação, né? Mas se você se esforça, consegue alguma coisa, você aumenta sua autoestima, né? É uma coisa que a gente quer ensinar para as crianças, né? Aí você Sim, vê quando eles vão se formar 3 anos depois, né? No terceiro colegial, eles totalmente outra pessoa, né? Mais confiante. Isso é muito bom, muito gostoso de ver isso, né? mas isso é muito importante que você está falando, aqui, que é o que eu falo muito, que esse é o diferencial do professor, que é você realmente acreditar, porque às vezes nem o pai acredita. Sim,
Isso é o verdade. mais triste, porque É, os pais, as pessoas, as crianças que estão com baixa estima, é sim, porque eles não têm apoio muitas vezes de casa. sim, E eu falo, a gente que é descendente de japonês, eu não sei se você mais, mas eu não posso falar muito porque meu pai é Okinawa, minha mãe não é Okinawa, mas tem muita comunicação, mas Okinawa eu hum, falo que é um pouquinho mais carinhoso, né, do que o resto do sim, Japão. mas Tem é assim, mesmo. o pessoal fala muito disso. Mas o que acontece é, às vezes não tem aquele detalhe de carinho que é Sim, descendente. Sabe, aquele sim, coisa de toque, porque a gente chega aqui, que nem eu falo isso, tem gente que não acredita, mas a gente não dá mão, a gente não dá beijinho, a gente hum, só reverencia. sim. Por isso que eu falo, gente, o Japão não teve problema com Covid, como outros países, porque não tem contato físico. É, É ou não é? é É, verdade, né? mas depois que começou, por causa, teve mais agora, por causa desse Nato se assumir, que o pessoal acho que estava já extravasando, não Sim, conseguiu sim, fazer realmente, né, o fica em casa, que aí acabou explodindo. Mas se a gente for ver, o Japão demorou para ter esse problema do boom do sim, coronavírus por causa da falta do contato físico, que aqui a gente não sim. tem muito, Não, não. né? Quando a gente se encontra, a gente já faz reverencia, né? Sim, Acabou. Ninguém, a gente não dá a mão, né? Eu sempre sim. falo que quando eu morei aí em Tóquio, que eu tinha contato com o japonês, eu não sabia mais, eu não tinha mais esse Ah, hábito de dar certo. mão. Sim. Então, japonês, uma vez até teve um japonês que eu fiquei assim, porque ele veio cumprimentar e eu não estava esperando, eu levei um susto. E o japonês que tinha ido para o Brasil e tinha Sim, voltado, ah, ele queria certo, me sim. cumprimentar como? Me beijando. E eu falo, Sim, como sim. assim, né? Não estou mais acostumada com receber beijo, não é verdade? Verdade. Então a gente não tem isso. Então, quando a gente está convivendo mais com o japonês, a gente, mesmo entre os brasileiros, assim, que está muito tempo aqui no Japão, a gente não tem mais uma mania de ter o hábito de se beijar. A gente Sim. fala, oi, já, ó, a Ah, mãozinha aqui, assim, entendeu? Já fecha ali e tem esse hábito. Então, você imagina que a gente que é descendente já é um pouco mais frio do que o normal, né? Do que os outros, sim, mas também tem um lado que as pessoas que estão aqui e que justamente nessa cultura, às vezes o pai tá tanto tempo ali trabalhando, tá frustrado já com vários problemas, sim, que ele acaba não dando tanta atenção para o filho. sim, E essa criança vai tendo problema de autoestima e vai também tendo problema muito grande de autoconfiança sim. para as coisas. E eu não estou Verdade. falando isso só para os descendentes, para os estrangeiros. Para japonês também tem. Também, também. Porque japonês não tem esse contato olho no olho, né? Que você sabe Sim, mais do que eu. sim. Que não tem muito esse negócio do pai olhar no olho e falar com o filho olhando para o olho, se Não, isso for uma não. bronca, né? Sim, Tem essa coisa, o filho está escutando o pai assim, respeitando, olhando para baixo, o pai está falando aqui, então você não tem esse contato. Então também tem um pouco dessa coisa, será que, daquelas dúvidas do será? Será que meu pai me ama o suficiente? Será que ele tem orgulho de mim? sim. É, Será que ele me apoia em algumas situações? Porque não tem esse diálogo em muitas coisas aqui. sim, Então eu falo que a gente, por ser estrangeiro aqui, são algumas coisas que a gente pode trocar com a cultura. Quando a gente tem o diferencial, que é o que você falou, tive o sim, diferencial de ser o brasileiro e a pessoa ter mais curiosidade. Eu, sim, quando eu estava em Tóquio também com essa parte de futsal, essa é a diferença que eu fazia. Que eu estimulava esses jogadores que não tinham autoestima, que sim. tinham muito medo por causa do convívio, da falta de convívio com os pais, entende? Certo. Era o quê? Desse amor próprio, dessa autoconfiança que precisa trabalhar. Porque uma coisa que falta para o Japão, tem alguns que tem muita, mas tem, a Sim, maioria dos japoneses não tem essa confiança por causa dessa falta de olhar no olho. Aqui, se você olha muito no olho, ele está achando que você está desrespeitando ele, né? Não sei se você teve isso. Se você olha no olho, a pessoa fala. E mulher ainda olhar no olho, o que é isso? Imagina eu que cheguei aqui, se eu tô acostumado a olhar no olho, o pessoal sim. olhava e eu ficava falando pro cara, que ela tá olhando no meu olho? Que incomodando, né? Se a resolver negócio da prefeitura tá falando com a pessoa fica incomodada de você olhar para ela Ah, o tempo sim, sim. todo. Fica mesmo. Não está acostumado, né? Não está Não, acostumado. não. Então são coisas que as pessoas que não estão aqui ou que não vivem aqui falam, isso é besteira, que loucura. Não, aí que tá. São esses pequenos, né, detalhes, né, que Fazem a diferença, né, pra e gente. o Brasil, sim, faz a diferença. E também, quando os brasileiros vêm para cá, sente bastante isso também. Eles não conseguem entender, né, então.
Eu não sei se É. você tinha aquilo, que era assim, Hum. no Brasil falava, quem não olha no olho, bom sujeito não é. Não sei se já escutou isso. Ah, sim, sim, sim. Ah, E quando eu cheguei aqui, eu nunca vou esquecer que eu fui rápido. Quando eu cheguei aqui, minha mãe já me levou para outra escola para tirar a carteira. E o policial chegou e minha avó falava assim, ó, você tem que chegar lá e falar Hajime Maste, Sakuga de ah, gozaimasu, Yoroshiku onegai itashimasu. Era para ah. falar isso. Certo. O policial chegou e só fez assim, nem olhou para mim e fez Yoroshiku. Minha mãe tava do lado, minha mãe fala Ai. bem Nihongo e tal. Aí ele falou assim para minha mãe, essa aí não sabe falar nada mesmo, né? Aí minha mãe foi traduzir e falou para mim. Eu falei, mãe, ele passou, nem olhou para mim. Falou Yoroshiku, eu tô esperando ele falar Hajime Maste. Aí eu fui falar isso e o policial começou a rir, porque eu fui falando e fui gesticulando. Sim, sim. E eu falei, e fala para ele, mãe, que no Brasil quem não olha no olho, bom sujeito não é. Então ele não olhou para mim, ele passou e falou. Eu vou saber se ele tá falando comigo, com a senhora, com quem que tá falando? Não sei. E aí ele começou a rir, pediu desculpa, tudo, né? E minha mãe deu risada e falou: ó, ela Sim, pode você achar que ela não entende nada, mas ela fala mais sem saber Nihongo do que as outras. Ele falou: eu já percebi que ele tá falando para eu olhar no olho dela. Como assim? E aí a minha mãe falou que realmente no Brasil a gente tem isso de olhar no olho. Ele falou, ah, então, né? Mas aqui se olha no olho, a gente acha que é desrespeito. Ele é policial, né? Ele sabe sim, ter essas coisas de etiqueta de que a gente às vezes não está acostumado, né? sim, Aqui, eu sim, acho que são as etiquetas de cultura japonesa. sim, Desse detalhe que às vezes a gente acha bobeira. A gente não acha que a gente está sendo invasivo olhando, mas sim, para eles a gente está intimidando, sim, né? Ou às vezes até faltando com respeito em algumas coisas. Então, isso acaba, eu falo que acaba sendo interessante da gente trocar quando a gente é estrangeiro com o japonês para a pessoa também ter essa facilidade ou não, né? E um pouco mais sim, de jogo de cintura para sim. o dia a dia, né? E o japonês, assim, eles têm interesses, viu? Se você Sim, tem, então, eu eles, sei. nossa, até eles se descongelarem um pouquinho, depois que descongelar é aquela montanha de perguntas, né? Muitas perguntas, quer saber disso, Sim, daquilo. Então, mas mas é verdade. Isso eu também falo que quando eu morei em Tóquio, foi a época que eu tive mais contato com o japonês e o pouco que eu sei falar Nihongo é porque quando eu morei aí, que era só japonês. sim, Então eu tinha que me virar, né? E todo meu que eu trabalhava dentro da fábrica, um TV shop do dono do time de futsal, eu trabalhava ali, o que era 15 minutos, né? Quando eu sim. estava no QQ, às vezes a gente fazia 1 hora de QQ Nossa, conversando, mas era a dona da empresa, sim, entendeu? Que estava ali, ela falou, não, vamos fazer o quê? Vamos parar. Aí, de repente, ela começava a conversar e eu começava a perguntar, porque eu queria saber, né? Porque eu sou curiosa. sim, Então, eu queria saber tal. Quando a gente via, já dava 1 hora. Ah, vamos voltar a trabalhar agora. E você podia bater o cartão normalmente e ele lá, querendo saber realmente essa troca. Então, sim, isso acaba sendo interessante que você vê que eles realmente tem gente que está interessada em saber da cultura, em trocar. E você também, quando você quer saber, eles também falam, não, eles querem te ensinar, eles querem sim, te introduzir dentro disso. Então, é por isso que eu falo, acho que é o que você também falou. Quando você faz a coisa correta, as coisas vão fluindo. sim, E eles vão percebendo isso. Então as coisas vão se abrindo, na verdade. Não é, eu falo que acho que não é sorte, é conduta mesmo. Aqui, quando você é correto, é aquela história, plantar e colher. Você fez, se você fez coisas boas, as coisas boas vão vir. Agora, se você fez coisa errada, não tem sim. como, né? Não tem como, é verdade isso. Não tem como, não é verdade? É. Mas é isso mesmo, aqui. Então, a Bem, aqui, eu gente. quero dar mais algum recado, porque se a gente vai passando, eu tô vendo aí, não sei se você pode ficar ou não, e a gente tá indo, hein? Eu não tenho. Tô livre, né? Eu não tenho problema. Depende de vocês aí. Não, aqui é só. Que aqui a única coisa depois das 10 é que eu falo pouco alto, né? Aí Ah, depois os vizinhos ficam aqui, né? Mas fora isso, entendo. não tem nada, não. Sem problema. Então, Então, pode não, falar aqui. não, então, mas então, se for dar mensagem pro pessoal aqui né, no Japão, assim, é mais isso aí mesmo, porque oportunidade tem, né? Acreditar no que você. Mas você precisa descobrir o que quer fazer, né?
Esse é o mais importante, né? Sim. Depois bom, E atrás. e atrás assim, né? Você precisa, fa- então, e outra coisa, né? Uma coisa que eu aprendi assim com a vivência aqui é que você não faz, não consegue nada sozinho, né? Então, é bom você valorizar as pessoas que estão ao seu lado e também, né? E é claro, é, não só colher, você precisa doar também, né? Então é uma troca, né? Sim, sim, a troca, com certeza. Então, Porque isso que você está falando é importante, viu, Akil? Porque se você não auxiliar também as não, pessoas, né? Só a história, né? Só quero para mim, mas não faço nada para os outros, não dá, sim, né? não dá. Hum. Então é isso, precisa entender isso também, né? Depois é realmente, né, correr atrás, é batalhar mesmo. Mas então o que eu aprendi também é que realmente você não vive sozinho. Em qualquer lugar, em qualquer setor, em qualquer coisa que você fizer, você não está sozinho. Você vai precisar de alguém para te ajudar, você vai precisar ajudar a pessoa também. Sim, Então podemos dizer, um ciclo, tá tudo interligado, né? é É uma uma troca. troca, né? Hum. Então Mas é isso isso aí. com Hum, certeza, Akil. hum, Mas eu creio que as pessoas que já estão aqui, eu não sei, né? É lógico que eu não sei se você viu isso, né? A hum. única coisa que eu sempre falo que eu levei um choque aqui é que eu vi que o brasileiro ele não ajuda tanto quanto um latino. O latino é mais Ah, aberto para isso sim, do que o brasileiro em auxiliar, né? E que até levei um choque nisso. Às vezes o brasileiro ele não quer, não fala nada, não deixa a pessoa se virar. E o latino, estou falando hum, isso, o latino peruano, colombiano, sim, boliviano, eles sim, são mais solícitos a isso, sim. sabe? Do que o brasileiro. Não sei se é por causa também de tantos puxões de tapete que ele teve, então ele fica meio com medo das coisas, Ah, que também eu, tem isso. eu acho que tem isso também, viu? Porque É, eu escuto histórias, né, de pessoas, né, que teve várias decepções, né? Então não querem ter mais decepções e se fecham, né? Principalmente assim o pessoal que trabalha em fábrica, a gente ouve, né, assim, boatos assim, né? Bom, mas eu isso tô não é bem só na assim. fábrica, não. Não, Isso não é só na não, fábrica, não. não. Sim, sim, entendo, mas assim, né? Aí eu ouço mesmo, assim, amigos assim, que trabalham, né, na, Hum. na, re- na região, assim, de Shizuoka, assim, né, a gente escuta bastante, assim, um brasileiro puxando a perna do outro, não sei o quê, né, falei, caramba, em vez de ajudar um ao outro, né, ficar puxando o tapete, é aí que eu não entendo, né. Pô, É, se ambos estão passando dificuldades, ajuda um ao outro, pô. é o que a gente fala aqui aí não é tanto, mas que nem eu falo. Aqui eu trabalho muito com família. Às vezes a Sim, mãe começou, tem dois filhos pequenos e ela sabe cozinhar. E aí ela começa a fazer para o marido dela vender as coisas para ela lá na fábrica ou avisar um certo, amigo. E eu falo, tem gente que às vezes não tem tempo de cozinhar e nem gosta, né? sim, sim. Aí a pessoa começa a trabalhar, tem gente que vem denunciar, falando: Hum. ah, não. Eu Ah, falo, gente, para que isso? sim. Sabe? É uma forma que você tem de você conseguir sustentar a sua família. E esse é o problema das pessoas. Às vezes a pessoa ela não faz, Hum. fica irritado com quem faz e às vezes quer fazer o mal para as pessoas que estão conseguindo Ah, fazer. sim, verdade, né? Entende? Não precisa disso. Eu sempre falo, a mesma coisa que nem eu que ensino aqui aromaterapia, eu falo, olha, se minha vizinha estudar comigo e ela quiser trabalhar com aromaterapia, tem mercado para ela. O pessoal falou, nossa, mas ela é do seu lado, você tem mais experiência. Eu falei, não, mas é aí que tá. Tem gente que tem às vezes mais facilidade de falar com ela do que comigo. Sim. Então tem mercado para todo mundo aqui. Em qualquer área tem mercado. Mas você tem que lembrar o quê? De fazer a coisa correta que eu falo, Hum. ser correto com as pessoas, informação correta. Então, isso tudo vai fazer o diferencial. Só que as pessoas, às vezes, elas não querem. Que nem... Eu já tive aqui de aluno meu
xerocar a apostila e vender a 5 mil. Meu curso é 150. Nossa Na época, meu Senhora. curso era 200. Vender a 5 mil apostila e falar assim, ó, você tem dúvida? Entre em contato com ela que ela tira para você. Nossa, isso é muito cara de pau, hein? Entende? E eu sempre falo, olha, a apostila não é nada. Entende? Porque a informação que você aprende não é só o que está escrito na teoria ali, você pode achar Não, em qualquer lugar, mas a orientação, o ensinamento é na aula mesmo que você vai ter. E muitas coisas eu falo, não tem na apostila, porque lógico, né? A gente vai aprendendo sim. muitas coisas. Você não vai deixar mais nada mastigado ali. Mas eu já tive isso aqui, ó. E não era. Nossa. Por isso que eu falo, você não precisa estar na fábrica para uma pessoa puxar o seu tapete. Entende? Então, só que assim, não foi, eu falo assim, não é só puxar de tapete, que na verdade eu acho que foi uma falta de respeito, entende? Sim, Não só comigo, como com várias pessoas que ele estava fazendo. sim, Por quê? Você imagina, você pagar um curso de 200 mil, que você tem um ano de curso, você vender a apostila por 5 mil, você está enganando as pessoas, né? sim. Verdade, é verdade. E aí você fala que você é formado nisso e que você compra apostila e você é formado? Então, desculpa, você enganar as pessoas, usar de má fé isso. Então, eu falo, Nossa, é falta de caráter mesmo. é Então, verdade. eu falo que é o detalhe. Então, por isso que eu falo que aqui no Japão, não só no Japão, mas qualquer lugar do mundo, eu falo que é só a conduta conta. Verdade. Então, em qualquer área que você for atuar, e se a pessoa está passando, que nem a gente com essas lives também de profissão, o que, que a gente fez? Estimulou pessoas que a gente sabe que está trabalhando para começar a falar da sua profissão, para começar a estimular ela a falar do que ela trabalha, para ela conseguir angariar, com certeza, para ela conseguir angariar mais clientes. E eu não quero saber se a pessoa tem 1.000 seguidores, às vezes ela está começando agora. Teve gente que eu falei, Sim, faz seu Instagram para a gente começar a divulgar, entende? Por quê? Porque o nosso objetivo é esse, a gente sabe o caráter da pessoa. Aqui a gente não está pelos seguidores, mas sim pelo caráter das pessoas que vão estar falando aqui para sim, poder mostrar isso, é o diferencial. Aí você vai falar, não, caráter todo mundo tem que ter. Sim, a gente acha que todo mundo deveria ter um bom caráter, né? sim, Mas eu falo que a conduta nem sempre é o que condiz com a pessoa. Então, por isso que eu falo assim, não importa se a pessoa pode ser a melhor, que tenha 1.000 seguidores no Japão, não quero ela. Eu quero às vezes, aquela pessoa que está começando, mas que tem uma conduta positiva, que tem a ver com nossa linha de pensamento, entendeu? sim, De vamos lá, que nem formiguinha, vamos devagarinho e vamos sim, sempre fortalecendo ali, vamos dando informação para as pessoas, formação correta, sabe? Não vamos usar da má fé das pessoas. Então, se a gente, eu creio que se todo mundo tem se a gente começa a ter uma corrente de pessoas que pensam da mesma forma, as sim, coisas vão fluindo para todo mundo. sim, Entende? Então, por isso que até em relação daquilo, lógico, às vezes a gente não teve esse contato antes, mas lógico que eu acompanho o seu trabalho, vejo aqui as coisas que você posta para a gente pegar e ter tido essa conversa, entende? Por quê? Porque dá a diferença, porque a gente ainda não teve esse sim, contato de conversar profissional. Então, lógico perfeitamente. que são pessoas que eu convidei, que eu vi, ela falou, ó, tá vendo? Posta coisas coerentes. Então, são coisas assim que eu acho que a comunidade tem que aproveitar de pessoas que tenham conhecimento e que tenham a coerência no trabalho para poder estar falando para as outras. E quem sabe assim, mais pessoas que pensam igual possam se unir Sim, e acrescentar uma outra, verdade. entende? E não só falar, não, eu só quero para divulgar meu trabalho. Não, não é isso que a Não, gente quer. A gente não, quer que as pessoas comecem a ver que tem um profissional, que tem que ter exemplo, que nem a gente está falando, você levou um susto e tal, mas não dá essa diferença de você ser recepcionado, fazer um tratamento com um profissional qualificado? Tem. muita, muita E a gente diferença. também. E quem tem filho fala assim, filho, você tem que estudar, você tem que se profissionalizar. Mas aí eu quero dar um Google para falar que, não, isso aqui é o problema, é isso aqui. Eu descobri lá no Google, no Dr. Google, eu sei isso aqui. Mas não, e aquele profissional que investiu no seu tempo, os seus anos, a sua faculdade, fez a sua especialização, formação, eu não quero dar valor para ele? Então, isso também eu falo muito isso, porque as pessoas que estão aqui, elas querem, às vezes, tudo de graça. E eu Sim, tenho que lembrar que todo mundo estudou, que todo mundo, entende, foi lá atrás e foi se especializar e foi estudar
para conseguir mais coisas. Então, nosso objetivo com as lives é fazer com que pessoas que têm o mesmo caráter, que têm a mesma ideia, comecem a falar do seu trabalho, para incentivar pessoas a saírem da sua zona de conforto e certo. buscar um algo mais, entende? Mas o que conta aqui, as pessoas que estão vindo, não desfazendo de quem não estou convidando, mas o forte é o caráter, é a conduta de trabalho. E isso que eu falo que tem que ser o mais forte, sabe? Aqui, não dá para Verdade. ser diferencial, porque senão não, o que vai agregar? Só falar, eu tenho tantos seguidores, isso aí para mim não importa. Eu quero Não. saber com a sua conduta aqui, isso vai ajudar bastante, sabe? As pessoas se espelharem e falar, nossa, eu quero fazer isso também. Ah, eu não sabia o que queria, que nem você. Você veio aqui para se especializar no judô e acabou tendo várias oportunidades e ficando. E é Sim, isso que eu quero que realmente. as pessoas também tenham. Eu gosto disso, então deixa eu me especializar, deixa eu ir atrás. Nem que seja para outro lado do mundo, mas eu Sim, vou, mas é entende? verdade. Então, oportunidade tem, sabe? Lá vem. Bom, eu, eu como, assim, minha personalidade, assim, eu não sou tanto, assim, ativo, assim, né? Então, mas o que aprendi na vida que é muito interessante, né? Então, às vezes, né, você está um pouquinho estagnado, está um pouquinho parado, assim, mas sempre tem um momento, não sei, uma situação que te empurra, certo? Aí quando te empurra assim, você já encontra mais coisa, aprende mais coisas, tem mais encontros, né? Então, eu paro e penso, eu sempre agradeço, né? Realmente, muitos encontros, né? Então, meu serviço em si, assim, me apresentaram. Isso é questão de confiança também, né? Então, tive momentos difíceis que eu até pensei, assim, de me afastar um pouquinho do judô também, né? Ai, mas o professor da universidade viu que eu não estava mais arbitrando, assim, né? Ele já me telefonou, o que você está fazendo, né? Volta logo aí, né? Já vem, já me puxou, já, né? Então, sempre, então, você está encaminhando para um outro lugar assim, mas sempre tem alguém ou algo ou alguma situação que Que te vai te encaminha de, estimular. sim. Então, é uma coisa interessante a vida, viu? Eu às vezes não tem explicação, né? Bem, é que eu já sou da outra linha. Aqui eu falo que tudo tem um porquê na nossa vida, se a gente Sim, começar a observar, porque é sim, aquela história de você fazer a sua parte. sim, Então, por mais que você fale, eu posso estar às vezes desanimado e sempre tem alguém, mas por quê? Porque alguma vez você também ajudou alguém que estava desanimado. Aqui eu sim, sempre falo, é o que você, é o plantar e colher, é fato isso, sabe? sim, Às vezes não vai vir da mesma pessoa, vai vir de outra sim, pessoa que você menos imagina, sabe? Que sim, você chega lá verdade, nem vai achar, às vezes você nem sabe que a pessoa sabe que da sua existência, entende? verdade, Mas as coisas acontecem. é Por isso que eu verdade. falo aqui, esse é o diferente, eu falo isso, a diferença, lógico, também da gente ter uma crença, né, que são as coisas que aí variam de pessoa para pessoa, mas é você ter essa crença também. E Sim, uma coisa que eu sempre falo é que eu sempre confiei muito em mim. Isso me sim, ajuda quando a sim, gente acredita na gente, sim, né? Porque que nem eu falei, minha mãe, meu pai falou, minha mãe falou, você vai morar debaixo da ponte se você fizer sim. educação física. Meu pai chegou e falou, você acha que um cheirinho vai ajudar as pessoas? Que a pessoa vai investir nisso daí para melhorar a saúde, filha? Isso é coisa de louco. Eu falei, isso, pai. Outro dia a gente estava falando, eu falei, ó, pai, já 15 anos ele estava aqui, já tinha 15 anos na Sim, aromaterapia. Eu falei, pai, então, né? Já pensou se eu tivesse desistido lá, quando o senhor sim. falou? Hum, Ó, oh, isso aqui não vai dar certo, não. E eu falei, hum. vai dar. Não, filha, não vai dar, não. São 17, vai fazer 18 anos que eu tô com aromaterapia aqui no Japão. E só trabalho com isso aqui. Sim, Lógico que nem você falou. A gente vai ter momentos que eu sim, falo, quando tem de Shin, quando tem um de Shin sim, muito forte aqui, lógico que não é não é a primeira coisa que não, vai sair, é a alimentação. Todo mundo segura o dinheiro por causa da comida, às vezes o trabalho para. A gente sim, estava comentando até com um cliente da minha mãe lá que estava na autoescola, que ele falou assim: ah, eu lembro dessa época que a gente tinha que fazer rodízio para pôr combustível. Não sei se você lembra daquele sim, coisa de lembro, Fukushima. lembro. Então,
o que acontece? Lógico, não vai ser a primeira instância, mas quem quer vai atrás das coisas aqui. A gente não vai ficar esperando cair do céu. sim. Não está dando esse serviço, você vai fazer outras coisas, você tem que se mover. Mas as pessoas, às vezes, também não pensam nisso. Então, eu Não, falo, eu não posso... Eu agradeço muito a Deus porque eu sou muito ativa, eu não sou daquela que fica ativa, certo. esperando. Eu não sou daquela que fica esperando cair do céu. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, porque se eu não fizer o mínimo que a minha parte, as coisas não vão acontecer. E Sim, isso inclui também em relação de ajudar as pessoas, sim, só que é o que eu falo. A gente pode auxiliar as pessoas, mas eu tenho que lembrar que você também é um profissional disso, né? Porque tem gente que certo. às vezes fala, você quer ajudar? Então faz para mim de graça. Ah, me dá um negócio Não. aqui, Ah, não, não, não. né? Aí, ó, Então aquela história, a gente estudou, a gente investiu no na nossa capacitação. E não importa que você que foi abençoado, que ganhou, mas você, se você não se esforçasse para manter sua nota, para conseguir fazer o seu sim, baito, não ia adiantar, você podia hum, perder isso aí a qualquer sim, momento. Então, por isso que eu falo, tudo tem que ter um esforço, uma dedicação para as coisas acontecerem. Então, não é assim, só fui abençoada e mais nada. Não, você teve que fazer seu esforço. O sim, mínimo sim, você teve que fazer, não é verdade? Então é isso sim, que às vezes as pessoas estão acomodadas muito aqui no Japão e não ir buscar e não fazer a sua parte, hum. entende? Não, E aí às que vezes, tá. Sim, é porque por mais dificuldade que o pessoal tem, eles conseguem viver, é por isso também, né? E- Não, mas então, se acomodam, né? hum, Então, esse que é o problema, né? Então, eu vejo muitas pessoas que têm oportunidade, que estão estudando, e se estiver estudando, aí já começa a oportunidade, né? sim. Se tiver condições de estudar, né? Então, eu vejo assim, aprendendo, principalmente aprendendo japonês, né? Então, E eu, mesmo eu- não só estudando numa faculdade, né, Akil, mas hum, hum, estudando um curso profissional, curso sim, técnico, ou às sim, vezes, se ele não tem condição, estudando, hoje já tem facilidade da internet, que tem cursos gratuitos, que sim, se você vai atrás, se você vai estudando, vai se especializando, você também vai conseguir ser um bom profissional. Tem isso também, que eu nunca também, desmereço, mas é o esforço de cada um, mas lembrar que vai ter que ter um esforço. sim, Não vem de graça, não vem do nada, não é um estalar de dedo que você muda do dia para a noite e não, fala, não, agora eu sou assim. Então é isso que é o que eu falo. As pessoas têm que lembrar disso, desse esforço. Por sim, isso que eu vou até de novo comentar que é como se você fosse fazer um esporte, né? sim, Porque é gradativo. Você vai tendo as dificuldades, mas você vai aprendendo a superar quando você tem um esporte, quando você tem essa facilidade de fazer uma atividade física, ou um esporte, um desporto, você começa a entender isso. Que sim, é você aprende a superação, você aprende, aprende também um controle emocional, tantas coisas você aprende dentro da atividade física, né? Então, sim, eu sou suspeita e você também, é lógico, mas é isso que eu falo que às vezes falta dessa informação para a comunidade, entende? sim. Falta Para as pessoas, bastante, viu? para as Falta pessoas bastante. começarem a entender que tem esse diferencial, Sim. entende? Tá bom? Mas a gente volta por causa do horário aqui, mas Tá. obrigado pela participação. Aí no dia vinte e Imagina. oito a gente vai estar falando sobre essa parte do desenvolvimento Sim, no desenvolvimento pessoal e também você dando as suas dicas aí para o pessoal que quiser estudar, como que funciona, né? E acho que isso vai facilitar também para o pessoal que for assistindo, tá bom? tá bom. Aqui, muito obrigado, viu, por você ter participado. Desculpa aí, ficamos aí, já deu 2 horas até, ó. Imagina, rapidinho, é. Então, o Tá prazer foi bom? todo meu e realmente muito feliz em poder, né, fazer essa live aí, né? Que possamos fazer mais, além do dia 28, né? Olha, que eu tendo ideias aí, podemos agregar sempre a comunidade, porque eu falo isso. Quanto mais informação a gente dá para as pessoas que às vezes não tiveram oportunidade de aprender ou Sim, de saber, e às vezes numa troca de informação, numa troca de conversa, dá um start, e fala, nossa, olha, isso mesmo, eu podia ter feito isso, ó, eu hum, posso fazer aquilo. Então, eu sempre falo que de alguma forma a gente vai estar ajudando alguém.
A sim, gente não está falando específico que a gente quer ajudar todo mundo, não, porque eu sempre falo que há um momento certo de repente, a gente está conversando e a pessoa fala, ah, eu passei por isso, mas olha, eu tinha essa oportunidade, será que é melhor então correr atrás agora? Então é mais ou menos isso, sabe, aquilo. sim, Então acho que isso que facilita para as pessoas que querem ouvir, né, sim. que querem aprender de alguma forma, isso sempre vai estar ajudando. Tá bom? E obrigada por hoje, Akil. Obrigado você, muito obrigado pela oportunidade. Que isso? Só vou te explicar porque hoje é a primeira vez. Aí tem um xizinho aqui, eu não sei, você só fecha que eu já vou dar recado para eu terminar aqui a live, porque senão eu termino com você e aí fecha assim, aí não dá Tá, para colocar, tá bom? tá ok. Então, Então, obrigada, Kio. Boa noite. boa noite. Muito obrigado. Eu que Boa noite. agradeço. Tá. Aí tem que fechar aqui, o seu Ok, xizinho na sua tela aqui, tô ó. fechando agora, tá? Então tá. Gente, obrigado para todo mundo que participou. Espero que tenha sido válida essa história da Kill, que foi um reverso um pouco dos adolescentes que vêm para cá, mas é de um grande ensinamento para as pessoas entenderem que quando eu quero, eu tenho um objetivo, eu tenho que ir atrás. Né? Ele saiu do Brasil com 19 anos para vir estudar judô, porque ele queria se especializar, que ele queria melhorar no judô. Então, é uma coisa que eu falo, ele só tinha 19. Tem muita gente que fala assim, ah, meus filhos é novo, tem 20, o que ele vai fazer? Tem 26, ele não tá fazendo nada. Gente, ele veio pro Japão. Tudo bem que os pais dele eram japoneses, mas que ele falou, ele não sabia falar Nihongo. Ele falava português, e, entendia, mas não treinava o japonês. Então, para as pessoas entenderem que é força de vontade, que eu sempre falo que a gente tem que buscar, ok? Então, na sexta-feira agora, gente, a gente tem live com a psicóloga Marina. Então, se você quer entender um pouquinho mais, vai conhecer um pouquinho da história dela, que eu sempre falo isso, é legal a gente conhecer o profissional para depois a gente entrar em contato com ele, né? Então, sexta-feira, a Marina vai estar contando a história dela, por que, que ela escolheu a psicologia, né? Para estar trabalhando a psicoterapia e o que, que isso pode auxiliar nas famílias aqui no Japão, tá? Lembrando que a Marina, ela fala em português e japonês e também trabalha com brasileiros e japonês. E se você for latino e também tem essa dificuldade, o seu filho não falar japonês, ela também trabalha, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho disso na sexta-feira. Então, se você tem interesse, aguardo você na sexta-feira às 21 horas. Até mais. Obrigada, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima live.